Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Acho que é a terceira vez que eu venho dar formação aqui, né, pro pessoal. As 3 vezes sobre liturgia. O pessoal pensa que eu sou doutor em liturgia, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Meu nome é Osmar, né? Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Osmar. Eu sou um ex-seminarista aqui na Diocese. Mas saí de lá em 2018. Atualmente eu sou formado em filosofia por conta do seminário. Atualmente eu estou fazendo uma especialização em doutrina social da igreja, né? E trabalho minha vida normal, trabalho administrativo, consigo minha vida aí, sou catequista lá na paróquia que eu faço parte, faço os cursos de consagração também a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Montfort, estou aí com minha 6ª, 7ª turma, acho, concluindo agora. E, bem, de vez em quando o pessoal me chama para algumas palestras, um desses locais é aqui, né? Já sou bem prata da casa, mas hoje me chamaram para falar um pouquinho, para tirar algumas dúvidas sobre a missa, sobre a liturgia, né? Algumas coisas que geralmente, tanto por questões de uma formação que a gente vem tendo, seja por dúvidas normais, questionamentos que talvez a gente tenha também no dia a dia, acabam ficando essas dúvidas na cabeça da gente, tá? A divulgação que fizeram, colocaram uma série de perguntas, vocês viram lá, né? Eu não vou, até porque eu acho que não dá tempo de responder aquilo tudo. Então, o material que eu preparei, eu peguei algumas que são mais centrais. Eu esqueci de uma, que depois eu vou lembrar no final, tá? Que eu acho que são algumas coisas mais centrais, assim, que seria bom eu tratar. Dando tempo, aí eu de repente abro para perguntas e vocês perguntam alguma outra coisa, alguma outra dúvida, caso vocês venham a ter. Tá certo? Então, pode passar? Acho que a primeira coisa que a gente tem que responder, antes de começar, né? Isso já foi falado nas outras formações que eu vim aqui, mas eu vou repetir mais uma vez, né? Se a gente quer tirar dúvidas sobre a missa, a primeira dúvida que a gente tem que tirar é o que é a missa, não é? Não tem como a gente, vamos tirar dúvidas sobre a Sagrada Liturgia, mas o que ela vem a ser, que consiste de fato a liturgia. E, assim, a gente pensa, mas isso é uma pergunta tão simples, acho que todo mundo sabe. Na verdade, a gente acha que sabe, né? Infelizmente, a mentalidade acerca da liturgia que vem sendo passada, vem sendo ensinada, é uma mentalidade que passa uma imagem errada do que é a missa. Eu até indico a vocês um curso do Padre Paulo Ricardo sobre a liturgia, né, que ele vai tratar justamente essa questão mais prática. Ele vai pegar a instrução geral do São Romano e vai destrinchar. Eu estou assistindo, está na 3ª aula, são 4 aulas só, é bem rapidinho. Né, vocês procuram depois curso de liturgia Padre Paulo Ricardo. Né, são 4 aulas, você assiste lá direitinho. Né. Ele vai justamente falar, né, que 90% das críticas que geralmente esse pessoal mais tradicionalista, né, faz da liturgia romana se dá não por conta da liturgia, mas por conta da interpretação errada que fazem da liturgia. Porque se o pessoal fizesse o que está na missão, 90% dos problemas acabavam. Né? Mas o problema é que o pessoal não faz, o pessoal fica inventando coisa. Por quê? Porque não sabe, de fato, o que é liturgia. Deixaram uma brecha. Não sei se vocês sabem daquela frase de Paulo VI, né, depois que terminou o concílio, ele faz um discurso, ele vai dizer: esperávamos uma grande primavera para a igreja, mas o que veio na verdade foi um inverno tenebroso. Ele diz: a fumaça de Satanás entrou pelas brechas no muro da igreja. Então, de fato, deixaram algumas brechas abertas, né? Intencionalmente, eu temo dizer, foi intencional isso. E hoje em dia essas brechas elas acabam entrando naquilo que é o principal, porque se você mata isso aqui, você acaba com a piedade. Você quer ver qual é a paróquia mais piedosa, onde tem as pessoas mais piedosas, vejam quais são as paróquias que melhor celebram a Santa Missa. É lá onde você vai encontrar um povo mais bem formado na espiritualidade, que tem uma piedade mais sólida. Se você mexe aqui, você mexe tudo. Tanto que o Concílio Vaticano II, o primeiro documento que lançou, foi o documento sobre a liturgia. Tanto que ela chama-se Sacrosanctum Concilium, ou seja, este Concílio Sacrosanto. Começa assim. É o primeiro documento que foi lançado. Que inclusive os mais progressistas reclamam por ele ser justamente o documento mais tradicional de todos. E veja, é o mais tradicional e acontece o que acontece, mas se não fosse, né? Então, pode passar? Eu vou seguindo aqui. Eu peguei alguns textos do Catecismo de São Pio X, que eu acho que ele é bem simples, né? São perguntas e respostas, é bem direto, e a partir disso a gente consegue ter uma explicação melhor.
E ele começa falando na parte onde você vai começar a falar sobre... Ele está no parte dos sacramentos, falando sobre a Eucaristia, e dentro da parte da Eucaristia ele vai começar a falar sobre a celebração da missa. Ele abre justamente com essa pergunta aqui. Deve considerar-se a Eucaristia só como um sacramento? E ele vai responder: a Eucaristia não é somente um sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei que Jesus Cristo deixou à Igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. Vamos entender um pouquinho aqui o que ele está querendo dizer. Primeiro, está se falando dos sacramentos, então fala do sacramento da Eucaristia e pergunta: é somente um sacramento? Não é como os demais? Será que ele é igual aos demais? Será que ele tem... Inclusive aqui dá para responder até uma pergunta que foi colocada que eu não botei aqui, mas todos os outros sacramentos, eles de algum modo eles circulam a Eucaristia. A Eucaristia é como se fosse o ápice deles, o objetivo, o telos, o fim, a finalidade para a qual os outros sacramentos eles se movem. Então, a Eucaristia ela tem um papel essencial, até porque na Eucaristia é o próprio Cristo, a fonte dos sacramentos, a fonte da graça, a graça em pessoa que se dá. Então os outros sacramentos, querendo ou não, eles circulam a liturgia, eles circulam a Eucaristia, eles estão ali em torno dela, tendo a Eucaristia como sendo o ápice deles. E isso faz com que ele justamente não seja só um sacramento. Veja, para cada testamento dado, para cada uma das alianças, existe um sacrifício que representa aquela aliança. Quando Deus ele institui uma aliança, ele institui um culto que está no centro daquela aliança. A antiga aliança tinha o culto próprio dela, que era justamente aquele que é instituído lá em Êxodo, capítulo 12, se não me engano, que é justamente onde está lá o anjo vingador iria passar pelo meio do Egito, matando todos os primogênitos, mas os hebreus eles deveriam fazer um sacrifício de um cordeiro, um macho perfeito. Esse cordeiro deveria ter seu sangue passado na porta, para justamente, e todos os que estavam naquela casa deveriam comer daquele sacrifício, e comendo daquele sacrifício, o anjo quando passasse e visse o sangue na porta, ele passaria direto, não faria mal nenhum àqueles que estavam naquela casa. E aí inicia-se justamente a celebração da Pessach, a Páscoa hebraica, e essa Páscoa hebraica é justamente o sacrifício que deveria ser feito para lembrar, em memória daquilo que Deus havia feito pelo povo. Ou seja, toda vez que celebrasse aquele sacrifício e perguntassem, mais os jovens perguntassem, por que se faz isso? Ele dizia, porque um dia Deus passou no nosso meio e nos libertou da escravidão do Egito. E então, com a nova aliança, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, começando as relações aqui, com a antiga aliança, foi o cordeiro que Deus mandou sacrificar, e agora o próprio Deus vem como o cordeiro de Deus puro, sem mancha, vem para se dar em sacrifício, para que através do seu sangue os homens pudessem ser livres da morte e libertos da escravidão do pecado. Os paralelos aqui, dá para ver os paralelos que tem a antiga aliança com a nova. A nova aliança é a plena realização da antiga. Tanto que, quando separa essa Bíblia, você coloca a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento como a promessa, o Novo Testamento como a realização da promessa. Então a gente tem aqui, nesse sacrifício da Santa Missa, o que é o sacrifício da Santa Missa? Na ceia da Quinta-feira Santa, Jesus Cristo antecipa o sacrifício dele e institui um sinal desse sacrifício, que é justamente a ceia no pão e no vinho, onde o pão é verdadeiramente corpo de Cristo e o vinho é verdadeiramente sangue de Cristo, se torna, transubstancia-se em corpo e sangue. Então ali na Quinta-feira Santa se antecipa o sacrifício cruento, ou seja, com derramamento de sangue, que seria realizado no dia seguinte, só que de uma forma incruenta, ou seja, sem o derramamento de sangue. E Jesus faz o quê? Fazer isto em memória de mim. Da mesma forma como Deus diz, toda vez que celebrar esse sacrifício, vocês se lembrarão do que eu fiz com vocês no deserto. Jesus também fala, toda vez que vocês celebrarem este sacrifício, este sacramento, vocês farão isso em memória do que eu fiz por vocês. E não é para o judeu, a memória não é uma simples lembrança de ideias como nós temos. A memória que se fala aqui é de fato voltar, entrar em contato com aquele tempo, é fazer com que aquele momento se torne o hoje de Deus. E nesse hoje de Deus ele toca o nosso tempo. Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele vai ler
o texto de Isaías, o que é que ele lê? Ele lê aquela promessa, né, de virar, parar os cegos de enxergar, libertar os cativos e tal, tal. E ele diz o quê? Hoje, isto que eu acabei de ler se realiza. Mesma coisa na missa. A Sagrada Escritura, no hoje da nossa história, no hoje eterno de Deus, aquilo que foi realizado se atualiza. E nós entramos em contato com o mistério. Não é uma repetição da crucificação de Cristo, como os protestantes dizem. Somos nós que somos postos em contato com o agora de Deus. E neste hoje eterno de Deus, aquele sacrifício vem para o nosso hoje e se atualiza no nosso hoje, no nosso agora. É o mesmo sacrifício. É o mesmo sacrifício. Não é uma repetição. É o mesmo sacrifício. Só que nós somos postos em contato com ele. Através do cordeiro que se dá, nós comemos a carne do Cristo, e comendo a carne do Cristo, nós participamos do sacrifício. Assim como os antigos hebreus, quando comeram a carne do cordeiro, eles participaram daquele cordeiro, porque o cordeiro simbolizava eles mesmos. Alguém tinha que morrer para que o pecado pudesse ser perdoado. Então quem morreu foi o cordeiro, e ao morrer o cordeiro, os homens comiam da carne do cordeiro para participar daquela morte. Assim nós fazemos o mesmo, comemos a carne de Cristo para participar do sacrifício dele. Né? Então ele vai dizer, é também o sacrifício da nova lei, porque temos a nova aliança, então novo sacrifício, que Jesus Cristo deixou à igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. Então não é qualquer um que oferece, tá? Pode passar. E aí ele continua, como se chama este sacrifício da nova lei? Ele vai dizer, esse sacrifício chama-se a Santa Missa, Sagrada Liturgia para os orientais, né? Pode ser chamado como para nós, também nós podemos chamar disso. E o que é então a missa? Aí vem ele responder. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Lembrando que esse termo memória aqui, como eu falei, não é só uma lembrança, uma recordação, é de fato viver aquele momento. E aí veja, tem um detalhe, uma palavra importante que é preciso frisar aqui. E aí é onde entra o problema da nossa interpretação e entendimento da missa. O que é que São Pio X diz? A missa é o sacrifício. O que é que a gente entende às vezes por missa hoje? É festa. É show. É um banquete. Tudo bem, é o banquete do Cordeiro de fato. Existe um caráter festivo ali? Existe de fato. Mas não é festa como a gente entende festa. Esse é o grande problema. A gente quer trazer essas coisas para a nossa mentalidade de hoje, achar que a festa é festa de ficar fazendo festinha, dançando, pulando, balançando a mão. Mas não é, porque existe um caráter de sacrifício na missa. Ah, mas não celebra-se a ressurreição do Cristo? Sim, mas para ressuscitar é preciso que alguém morra. Então a ressurreição não está separada da morte de Cristo. Se eu celebro a ressurreição, é porque eu também faço memória da sua morte. E a Eucaristia é memória da sua morte, da sua paixão e morte. Isto é o meu corpo que será entregue por vós, que é entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Por vós, por muitos, né? Tradução mais certa, né? Para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Então tem um caráter sacrificial, ou seja, tem um caráter doloroso na missa. Mas é uma dor que gera vida. É uma dor que salva. É uma dor que santifica. Então a gente precisa entender que, por mais que ela tenha o seu caráter de alegria, porque existe uma alegria, mas não é uma alegria eufórica. E aí é o grande problema nosso, a gente entende a alegria como euforia. E não é. É uma alegria que brota de uma morte. É uma alegria que surge de um sacrifício. Então, por isso, a missa ela precisa ter este caráter de uma coisa mais sóbria, né? De uma coisa mais tranquila. Até os próprios cantos gregorianos, se você for olhar, porque os cantos gregorianos eles foram pensados dentro do espírito da liturgia, né? Os cantos de hoje em dia eles não são pensados dentro do espírito da liturgia, a maioria deles. Muitos são cantos que o pessoal faz para fazer show, festa ali fora, e aí o pessoal pega, que bonitinho, vou botar na missa, aí bota lá, mas não tem nada a ver com missa. Não tem nada a ver. Não é? Porque quando você vai pegar um canto pensando na missa, na Santa Liturgia mesmo, vamos pegar, por exemplo, o Aleluia Pascal, veja.
Se você pegar o Aleluia Pascal, o Aleluia da proclamação do Evangelho, que foi escrito para a missa de Páscoa, eu estou falando da missa do domingo de Páscoa, como é que ele é cantado? Aleluia, aleluia, aleluia. É uma coisa calma, serena. É uma missa da ressurreição, mas você tem um cântico mais sereno, mais tranquilo. Reflete uma alegria? Remete, mas uma alegria mais sóbria. Por quê? Na ressurreição, eu também lembro que eu precisei morrer. Então a morte e a ressurreição de Cristo estão caminhando juntos. Não há sentido ressurreição sem morte, porque se não há morte, quem é que vai ressuscitar? Assim como a cruz não tem sentido sem a ressurreição, porque se parasse na morte, ninguém teria sido salvo. Né? Então a gente precisa entender que existe este caráter, que as coisas estão juntas. E aí, pensando nisso, pode passar aí. Pensando nisso, sabendo que a missa é sacrifício, então vem essa pergunta: então como é que eu devo me comportar? Eis a grande questão. Qual é a melhor forma, qual é a forma correta de se comportar? Eu tirei esse trecho aqui desse livro aqui, tá? As Excelências da Santa Missa, de São Leonardo de Porto Maurício. Tá? É um livro ótimo, quem quiser adquira. Tá? É um livro muito bom para meditar, para conhecer, para entender a espiritualidade que está por trás da Sagrada Liturgia. E ele diz o seguinte, quando ele vai começar a explicar, porque ele vai dar toda a explicação do que é a Sagrada Liturgia, quais são as grandes obras que nós fazemos, né? As 4 obrigações que temos que cumprir, que é a adoração, ação de graças, pedido de perdão e súplica, que são as 4 obrigações que toda a Sagrada Liturgia se faz, e Cristo ele cumpre com perfeição, e nós participamos daquilo que Cristo faz, porque Cristo, no seu sacrifício, ele adora a Deus, na sua vida ele adora a Deus, ele dá ação de graças a Deus por tudo que ele fez no nosso lugar, tudo isso no nosso lugar, ele pede perdão por nós, e ele suplica por nós. Então ele faz isso de modo perfeito, coisa que nós sozinhos não conseguiríamos fazer. E na missa, nós unidos a Cristo, entramos nessa mesma dinâmica, daquele que adora, de Cristo que adora perfeitamente o Pai, de Cristo que dá graças perfeitas ao Pai, do Cristo que pede um perdão e satisfaz as nossas penas e os males que fizemos de forma perfeita, e do Cristo que suplica e pede por nós. Na Sagrada Liturgia nós nos unimos a Cristo e participamos com perfeição disso. E ele começa a explicar o método de como participar. E ele vai dizer, a primeira coisa, quando ele abre essa parte do método, o segundo parágrafo logo ele vai dizer: eis o meio mais adequado para assistir com fruto à Santa Missa. Consiste em irdes à igreja como se fosseis ao Calvário, e de vos comportardes diante do altar como farias diante do trono de Deus em companhia dos santos anjos. Lendo isso, você bateria palmas no Calvário? Você dançaria diante do trono de Deus? Ah, mas Davi dançou diante da Arca da Aliança. Não era missa, minha gente. Não existia missa naquele tempo, pelo amor de Deus. Não vamos comparar coisas que não se compara. A Arca da Aliança era um símbolo que remetia, de fato, a Sagrada Liturgia, mas não tinha o mesmo peso, não existia ali na Arca da Aliança uma ideia de sacrifício que tem na missa. É completamente diferente. Tem relação? Tem. Mas veja, a Arca da Aliança ela tem relação com ela, porque ela é a Arca da Nova Aliança, né? E veja como ela se portou diante da cruz. É assim que a gente tem que se portar na missa. É da forma, mas isso é coisa antiga, porque hoje missa tem esse caráter, vem começa, porque missa é festa, isso é alegria. Sim, minha gente, eu não estou negando o caráter alegre da liturgia, porque tem. A gente não pode negar isso também. A liturgia não é um enterro. Não, Roberto, mas não é enterro. Não é uma coisa triste, onde a gente está lá para sofrer. Não, a gente sofre. A gente coloca nosso sacrifício ali naquele lugar também, coloca toda a nossa vida sendo colocada ali, as nossas dores, nossas necessidades, nossas dificuldades colocadas ali, junto com a cruz de Cristo. Mas a gente tem a consciência de que nesse sacrifício gera-se vida, gera-se santidade, então tem uma alegria, existe um caráter alegre, mas é o caráter alegre de quem contempla a cruz, vê o sofrimento de Cristo e entende: os meus pecados custaram isso. A minha salvação custou a morte de um Deus.
E olhando para isso, é dessa forma que eu devo me importar dentro da liturgia. É dessa forma que eu devo me portar na Sagrada Liturgia, na missa. Como quem está caminhando para o Calvário com Cristo. Como quem está do lado de Nossa Senhora contemplando todo o sofrimento e dor de seu filho. Mas tendo a certeza de que esse sofrimento é para a salvação e remissão dos homens, de toda a humanidade. Então há essa necessidade. Lógico que existe um caráter triunfante na missa, né? Porque o pessoal, é sempre aquela história, né? O pessoal, de uma vez que eu estava vendo a missa de Natal, a celebração do Natal do pessoal lá da Rússia, eu acho. Estava sendo transmitida ao vivo. E lá eles celebram uma data diferente, dia 7 de janeiro. Né? Depois. Aí tava lá, ouro para tudo que era lá, era incenso, um monte de gente passando com incenso. Você não entende muito da liturgia, não, porque é um negócio meio, parece meio confuso, assim, a gente passando para um lado, com incenso para outro, aí tem um cara incensando um lugar, daqui a pouco tem um incensando outro, tem não sei o que, mas tipo, você vê aquele negócio lá, parece uma bagunça, mas que é tão bonito que você diz, não tem ordem ali, que eu não estou conseguindo entender a ordem, mas tem. Não é? E aí tem um pessoal comentando, ai, mas para que esse ouro todo? Jesus era simples. O que é a missa? Ah, o sacrifício, tá. Mas a missa, já dizia São João Paulo II, a missa é o céu na terra. Então o que é que a missa tem que refletir? O céu. Por isso o ouro, por isso a beleza, por isso toda aquela grandiosidade. Mas ao mesmo tempo ela reflete, é uma ligação, o céu encontra com a terra. É o sacrifício de Cristo, mas é a antecipação do céu. Então você encontra justamente dor e alegria ali. É interessante quando a gente percebe que toda a realidade da nossa vida espiritual, ela está eivada dessa mistura, né, de dor e alegria. Se vocês forem olhar, vamos pegar os textos, vamos pensar no texto agora. Né? Pegue os mistérios gozosos de ontem. O mistério gozoso é o mistério da alegria. Os mistérios da alegria. Mas é interessante, vocês já notaram, mas dentro do texto, dentro dos mistérios da alegria, você tem dois mistérios que contemplam dor. Os dois últimos. É a visitação de Maria Santíssima e a apresentação de Cristo no templo, onde é feito para ela a profecia de que uma espada traspassaria o seu coração, e o mistério da perda de Cristo, onde Maria fica triste. Se você ler São José Maria Escrivá falando sobre esse mistério, você chora junto com ele. Porque ele começa a dizer, de repente, um dia e meio de caminhada, Maria percebe, José também percebe que Cristo não está no meio das crianças. Onde está o menino? E eles começam a procurar e voltar todo o caminho e perguntar a um ao outro, onde está Jesus? E chora José, e chora eu também. Daqui a pouco você está chorando junto lá, lendo um negócio, chorando junto com ele. Porque você sente a dor. Porque isso reflete justamente esse mistério, reflete os momentos em que nós perdemos o Cristo. E a forma como nós devemos correr para voltar e reencontrá-lo. Quando? Quando nós pecamos. Então veja, nos mistérios da alegria, você contempla duas realidades de dor na vida de Nossa Senhora. Por quê? Porque a alegria e a dor, neste mundo, elas estão misturadas. A gente só vai ter alegria plena quando estivermos no céu. Enquanto estivermos nesse mundo, nós caminhamos em um vale de lágrimas. Nós iremos viver e experimentar a dor todo o momento, todo o tempo. Agora, um verdadeiro cristão olha para essa dor e vê nele motivo de alegria, porque ali eu me uno com Cristo que sofreu por mim. E ali eu alcanço a glória que Cristo alcançou. Que Ele alcançou agora por meio da cruz. Então, a alegria, ela não se perde com a dor do cotidiano para aquele que é verdadeiramente cristão. E na missa a gente vai enxergar justamente isso. A gente precisa viver essa dinâmica. A gente precisa viver essa dinâmica. A dinâmica dessa participação na dor de Cristo, na alegria da ressurreição, mas também na dor da crucifixão. Onde os nossos sacrifícios são oferecidos a Deus junto ao sacrifício de Cristo na cruz. Tá? Então, sempre lembrar disso. Bate palma na missa, você bateria palma diante da cruz? Eu posso dançar? Você dançaria diante do trono de Deus? Tem gente que é doido de dançaria. Eu, se eu estivesse diante de um rei, a primeira coisa que eu ia fazer era baixar minha cabeça, me considerar um lixo, que já está dentro de um grande, do rei, e eu não ia conseguir fazer nada, né, diante de uma grandeza, dentro da grandeza de um rei humano. Imagine diante de Cristo. Imagina você olhar, porque a gente pensa que o trono de Jesus é aquele negócio, aí vem aquelas imagens, né, aquela imagem barroca, né?
aquele negócio cheio de ouro, bonitinho, os anjinhos gordinhos, né, do lado assim, voando, do lado do trono, e Jesus sentado, aí geralmente pensa Jesus rindo, né? Minha gente, Deus, a visão, por que vocês acham que os antigos acreditavam que se eles vissem a Deus eles morreriam? Porque ver a Deus não é prerrogativa para um homem. Porque um homem, se ele visse a Deus, ele com certeza seria fulminado pela glória de Deus. Por isso que Deus se faz homem para poder aparecer para a gente. Porque se ele aparecesse como ele é, em toda a sua glória, nós seríamos fulminados por sua glória. De onde é que eu tiro essa história? Um sonho de São João Bosco. Quando ele vai para o céu, no sonho dele, ele encontra lá com São Domingos Sábio, todo mundo, aí o pessoal começa a perguntar, isso aqui é o céu? Ele diz, aí São Domingos Sábio responde para ele, não, não é o céu ainda, aqui é uma antessala. Porque se você fosse para o céu, você não suportaria porque você está vivo. E ele, como é que eu posso saber disso? Eu vou lhe mostrar. Então, um raiozinho da glória do céu aparece, risca lá no canto e toca em João Bosco. São João Bosco, quando ele sente aquele raiozinho tocar nele, ele quase morre. Ele quase desfalece. Olha um raio da glória de Deus tocando nele. Imagina se ele visse a glória de Deus, ele morreria ali. A gente pensa que olhar a glória, o trono de Deus deve ser uma coisa maravilhosa, realmente, com certeza. Mas quem de vivo conseguir ver esse trono, com certeza vai morrer na hora que vê, porque não é para nós. Nossa impureza, não, a não ser que você seja um santo de sete namorada, não sei se tem algum aqui, eu não sou, né? Ver o trono de Deus não é prerrogativa para nós. Então a gente tem que deixar de romantizar, porque a gente romantiza demais as coisas de Deus, a gente romantiza demais as imagens de Deus. Ah, porque Deus me castiga, ah, porque Deus não faz isso. A gente tem que tirar essa visão infantil que colocaram na cabeça da gente do que é a realidade divina e começar a encarar Deus como Ele é de fato. Como Ele é de fato. Veja, Deus mandou o Filho dele para cá, para poder ser essa ponte. E ainda colocou uma mulher para ser ponte entre mim e o Filho. Aí veja que não é uma coisa tão simples assim. Não é, eu vou diretamente. Você pode até tentar, ninguém está lhe impedindo. Mas Deus, Ele quer o caminho da humildade. E o caminho da humildade passa por 3 degraus. Primeiro você tem que ir para ela, para dela você ir para Cristo, e para Cristo você ir para o Pai. Os santos, eles falam isso. Então não é uma coisa, eu vou direto para Deus. Eu preciso de meios para chegar a Ele. Eu preciso fazer um caminho para chegar até Ele. Não é como tem uma colega aí, eu vou terminar isso aqui, eu passo já para não ficar demais, né, no mesmo assunto. Tem uma colega minha que eu estava dando um curso de consagração, aí tem uma menina que estava se consagrando comigo, ela fala, né, eu estava falando sobre a salvação e tudo mais. E ela disse, não, porque o protestante estava conversando com uma colega minha protestante e perguntando sobre essa questão de salvação, né, como é que eles sabem que eles estão salvos, porque eles têm a certeza absoluta de que estão salvos. A certeza que eu nunca vi na vida, meu Deus do céu, se eu tivesse uma fé daquela. Apesar de ter uma fé errada, mas se ele conseguisse transformar aquilo numa coisa certa, seria um santo mais aqui na Terra. Porque você conversa, não, porque. Como é que você sabe? Ela disse, não, porque quando você vai lendo a Escritura, e à medida que você vai lendo, você sente que está salvo. Eu digo, meu Deus, se fosse fácil desse jeito, isso é tão bom, rapaz. Eu vou lendo a Bíblia e senti, eu estou salvo. Tanta miséria para poder melhorar em mim, para eu conseguir pensar em purgatório, quanto mais chegar no céu, ser salvo desse jeito. Né? Então, a nossa miséria, ela não bate. Por isso que a gente precisa passar. Muitos de nós, a maioria de nós, passaremos pelo purgatório, porque a nossa impureza, as nossas misérias, elas precisam ser totalmente purificadas antes de entrar em contato com Deus, que é o puríssimo. Porque impureza nenhuma se mistura com a pureza de Deus. Por isso que só os puros verão a Deus. E é por isso que eu, sabendo quem eu sou, eu sei que se eu morresse agora, eu não ia direto para o céu. Se eu fosse salvo, eu ia para o purgatório passar pelo menos uns 200 anos lá. 200 anos na minha contagem, né? Porque eu acho que Deus era 200, bonitinho, só 200. Não ia ser só isso. Né? Então a gente tem que começar a virar esse disco aí, começar a enxergar Deus como Ele é de fato. E não uma imagem que passam dele para nós. Tá, vamos seguindo aí. Tá? Tem uma questão que eu boto justamente isso, né? A questão das palmas e dança, né? Aí é uma pergunta que eu boto, na igreja fala algo sobre isso, existe alguma regra, alguma norma canônica? Na verdade tem, tá? Os antigos, antigamente a liturgia tridentina, quem quiser participar ainda pode hoje em dia, né? Graças a Deus a gente tem a possibilidade disso, né? Você não vê, qualquer lugar que você for é sempre igual, não vai ter essas variações, não vai ter abertura para essas coisas que você vê hoje acontecer. Com a reforma litúrgica, né, abriu-se um pouco
para que a cultura do local, de algum modo, influenciasse na forma da celebração. Tem um vídeo de Cardeal Arise, né, um antigo cardeal, que era prefeito da Congregação para o Culto Divino, antes do Cardeal Sará, agora, né, que ele vai falar, que pergunta justamente para ele: Cardeal, o que é que o senhor fala da dança litúrgica? Aí o final da resposta dele é épica, né, que ele chega e diz: não, se em vez de você estar se preocupando com dança litúrgica, você devia estar rezando um rosário. Vamos rezar. Né? Mas o que é que ele vai dizer? Ele fala que por muito tempo a igreja considerou isso, e ele pensou que, e ela chegou na conclusão que, a depender da cultura do local, certos gestos seriam aceitos na liturgia. Isso tem um documento que não se edita mais, parece que ele foi condensado e colocado na Instrução Geral da Missão Romana, que é a Liturgia Romana e a Enculturação, no documento, que é da Congregação para o Culto Divino. Lá ele fala, né, naqueles locais em que a cultura, né, por conta da cultura daquele povo, eles têm movimentos naturais que os levam a bater palmas, a ouvir música, ou então a fazer passos mais ritmados, como se fosse uma dança. Nesses locais, permita-se que eles façam, que eles tenham esse tipo de atitude. Mas só nos locais onde isso, a gente pensa, então a gente pode, né, porque a gente é um povo alegre, né? Calma aí, vamos lá. Quando a gente pensa aqui, vamos lá, Brasil, nós colonizados pelos europeus, né? Nós aqui, quando a gente pensa em dança, a gente pensa em quê? Festa, salão, quem é mais antiga, gafieira, da vida, né? Baile de formatura, balada, carnaval, é isso que a gente pensa. A gente não pensa em dança, a gente não pensa em cerimônia religiosa com dança. Não vamos dizer que a gente pensa, não pensa não. Então, se a gente for tentar colocar essas coisas dentro da missa, o que a gente vai fazer com a missa? Exatamente o que estão fazendo hoje em dia, transformando a missa numa festa. Nós, aí Cardeal Arise ele bota até um exemplo bom. Peguem os dons que vão ser oferecidos no ofertório. Coloque na mão de um europeu e de um americano, norte-americano. E peça para ele levar esses dons até o altar. Como é que eles vão fazer isso? Vão pegar e levar como se estivessem caminhando normal. Botem na mão de um asiático ou de um africano. Eles já vão fazer diferente. Naturalmente, eles já vão fazer passos um pouco mais dançantes, porque é natural, isso é uma coisa que brota deles, como se fosse natural. Eles não conseguem ouvir uma música, seja lá qual for, sem ficar lá batendo palma. Então, vamos pensar nos índios, por exemplo. Bota uma música para o índio tocar e já começa. Ele já começa a dar assim. Por quê? É já natural deles. Se você colocar um índio para fazer uma procissão de entrada, muito provavelmente, não é porque ele vai fazer isso de forma artificial, ele simplesmente vai fazer. Então, numa situação dessas, permite-se. Mas é quando de fato há uma cultura enraizada na própria natureza daquele povo, na cultura milenar, centenária daquele povo, que leva-os a naturalmente agir assim. Esse não é o nosso caso. Não é para nós isso que ele está falando. Eu, particularmente, preferia que fosse ainda com uma missa tridentina. Né? Em todo canto não tivesse esse negócio de vamos deixar, porque quando abrir uma brecha, acabou, se a boiada passa todinha, aí o pessoal começa a avacalhar como avacalha hoje em dia. Tá? Eu preferia que não, esse negócio não vamos mexer, vai ficar desse mesmo jeito, mas permite-se. Então você vai encontrar, por exemplo, em alguns locais na África que tem ritos próprios para aquele povo. Tem um rito que eu não lembro qual é o local agora, mas que é na África, que ele tem um rito próprio que permite-se um pouco dessa questão de um certo movimento mais dançante durante a missa, que não é uma dança esculhambada como a nossa, escrachada como a nossa, é uma coisa mais suave, mas permite porque aquele rito foi aprovado pela Santa Sé e foi permitido para aquele povo. Não é que nem as missas afro, que eu soube hoje lá no Rio de Janeiro, a Arquidiocese proibiu. Graças a Deus. Né? Mas não é como a missa afro avacalhada que a gente tem hoje, com o pessoal entrando com mãe de santo, dançando com o dom, rodando no meio da missa, e um pessoal vestido de índio seminu, pulando e fazendo um monte de coisa lá. Não é assim. Né? É uma coisa mais que está muito mais ligada a uma cultura já milenar, porque os africanos eles são assim. Né? Se você for olhar as músicas africanas, você não encontra músicas com tons menores, né? Que são os tons mais baixos, mais tristes. É tudo com um tom maior, tudo com som alto, né? Tom da alegria. Eles são assim, faz parte deles. Tá? Então, permite-se nesse sentido. Ou seja, para nós, não. Porque nós somos colonizados pelos europeus. Nós, quando pensamos em palma e dança, a gente pensa em algazarra, em farra, em festa, não em celebração religiosa. Então a gente tem que frear um pouco o instinto da gente e tentar celebrar da forma mais silenciosa, mais piedosa possível.
Tá? Eu critiquei aqui, mas está criticando a liturgia. Tem certas coisas que a gente pode criticar, desde que faça com respeito e sem dizer não presta, como tem muita gente que fala, a liturgia romana agora, novos órgãos, é uma desgraça, é coisa anticristã, não presta, porque isso é coisa da igreja nova, uma igreja que está sendo, que é a Roma falsa, porque eu estou com a Roma verdadeira. Tem que ser a missa de sempre. Também não é assim. Mas a gente tem que saber certas coisas na liturgia, a gente pode sim tecer nossas críticas, desde que feito com respeito e desde que fazendo embasado na opinião das pessoas. Porque eu não sou nada dentro da igreja, eu sou um leigo. Mas tem pessoas antes de mim que já falaram sobre isso. Já teceram suas críticas, mas que obedecem e respeitam a atual regra. Apesar de não concordar com outra coisa, mas respeita a regra que está e obedece. Isso, inclusive, é sinal de humildade. É sinal de ser humilde. Eu não concordo, mas a igreja, minha mãe, ela disse que pode, então eu abaixo minha cabeça e aceito. Se ela abrir espaço para falar alguma coisa, eu falo. Mas se ela não abrir, eu calo minha boca e faço. É assim que o filho tem que fazer dentro da mãe. Não concordo? Beleza, mas faça. Porque ela não mudou ainda, você está mandando, faça. Tá? Então, existem regras, mas tem esses limites. Tá? Vamos para a próxima aí. Isso aqui é uma dúvida bem interessante. Esse negócio de participar ou assistir. Aí você fala, eu vou assistir a missa, acha que vai participar. Aí eu pergunto, tu sabe o que é participar? É sempre o problema, veja, o grande problema nosso, quando a gente vai falar de liturgia, é justamente um problema conceitual. Nós pegamos uma mentalidade moderna, que tem um monte de conceito distorcido, deturpado. Quem entende um pouquinho de filosofia sabe isso. Porque, basicamente, boa parte da nossa cultura... Eu não sei se você já leu aqui um livro, 1984, George Orwell, né? Que ele fala sobre a questão da nova língua. Que qual era a forma que eles faziam para poder controlar as pessoas? Era controlando a linguagem. Mudando a linguagem, você limita a capacidade de pensamento das pessoas. E por conta disso, elas não conseguem pensar fora daquilo. Porque elas não têm conceito para pensar mais do que aquilo. O nosso problema é esse. Nossos conceitos foram empobrecidos. A gente não consegue pensar além daquilo que dizem pra gente. Porque você diz, tem que participar. E o que é participar? É ler na missa. Errado. Errado. Os fiéis, durante milênios, não liam na liturgia e participavam dela. Participavam. Assim como nós, se nós criarmos consciência do que é de fato viver a liturgia, nós podemos dizer que assistimos à missa também. Então, qual dos dois termos é certo? Depende do que você entende. Porque se você entender errado o que significa participar, então você não está participando. Você está fazendo errado. Se você entende errado o que é assistir, você não está assistindo, você está assistindo errado. Então vamos entender o que é que significa cada um desses termos? Vou passar. Participar primeiro. Tem dois significados que a gente pode colocar para essa palavra participar. Primeiro, participar pode ser uma ação ativa, ou seja, eu vou realizar uma ação dentro daquele contexto, dentro daquele rito. Ou pode ser o conceito de receber uma perfeição. O que é isso, irmão? O que significa receber uma perfeição? Por exemplo, quando eu falei que nós participamos do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo através dos nossos sacrifícios pessoais, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu, de algum modo, por estar unido a Cristo pelo Espírito Santo, porque nós somos filhos do Pai no Filho, que é Jesus, por eu estar unido a Cristo, de algum modo, eu participo do seu sacrifício, ou seja, eu recebo de Cristo a perfeição de participar deste sacrifício sublime dele, para que nele eu glorifique o Pai. Veja, não é uma ação, eu não estou batendo cravos no meu braço, enfiando uma coroa de espinhos real na cabeça e carregando uma cruz de verdade nos ombros. Eu estou, ao unir-me a Cristo, eu de algum modo bebo daquilo que ele fez. Eu recebo dele os méritos que ele conquistou na cruz. E por isso eu participo, ou seja, eu me uno a Cristo recebendo dele uma perfeição. Isso aqui é um conceito platônico, tá? Platão ele já falava, vamos tentar entender a filosofia platônica aqui. O que ele dizia? No início, o que existia era uma matéria informe. Engraçado que eu não sei quem assiste anime aqui, mas quem já viu Digimon na vida,
né? Não sei se alguém já assistiu esse negócio aqui. Eu descobri um dia que o mundo de Digimon é baseado em Platão. Olha que coisa interessante. Aí, porque justamente acontece isso lá, né? Mas enfim, voltando para cá, só curiosidade nerd aqui. Mas voltando, Platão dizia, existia uma matéria que não tinha forma. E existia um deus chamado Demiurgo, que ele, e além acima do deus, além dessa matéria, tinha um mundo que era o mundo das perfeições, o mundo das essências, que ele chamava de mundo das ideias. Então o que é que esse Demiurgo fez? Ele, movido por amor à matéria, ele querendo dar molde, dar forma àquela matéria, ele contemplou as ideias perfeitas e a partir daquilo que ele viu, ele moldou a matéria para que essa matéria pudesse ser imagem daquelas realidades. E assim, quando ele molda, ele faz com que aquela matéria, de algum modo, participe da perfeição do mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Santo Agostinho viu isso e disse, opa, isso aqui é verdade, mas tem que ser alterado. O que é esse mundo das ideias? O mundo das ideias é a mente de Deus. Deus pensa a sua obra. E ao pensar a sua obra, ele cria uma obra que é semelhante, que tem por base o pensamento dele, aquilo que ele disse, aquilo que ele fala. Veja que Deus ele cria falando, né? Faça-se a luz faz. Faça-se o homem do barro. Então ele vai falando e as coisas vão sendo criadas. É um artista que pensa a sua obra e a partir da ideia que ele pensa, ele cria a sua obra. Ele bota na tela. Então basicamente seria o quê? Aquela tela, vamos pensar agora num pintor, uma coisa mais real, né? mais real, não mais concreta no nosso dia a dia, assim. Um pintor, quando ele pinta uma tela, ele primeiro imagina a ideia daquela tela e depois passa aquela pintura, aquela arte para o papel, para a tela, para o mármore, fazendo a escultura dele. Aquela obra, ela de algum modo, ela reflete a ideia anterior que ele teve. Então aquela obra participa, recebe da ideia dele a perfeição de tomar aquela forma. Então quando eu falo de participar da missa, eu não estou dizendo que eu vou realizar uma ação ativa. Porque o que é de fato a ação própria da missa? É a oração, já diz Bento XVI. A oração. Então como é que eu participo da missa? É colhendo dela aquilo que ela tem de perfeição. Nela nós oramos a Deus, elevamos nossos louvores a Deus. Então como é que eu vou participar dela? É recebendo de Cristo que se dá na missa aquilo que eu preciso para me elevar a Deus. Então você pode passar a missa toda em silêncio, sem fazer nada. Se você rezar, se unir ao Padre que oferece o sacrifício do Cristo, o único sacrifício verdadeiro ao Pai, e se unir ao Padre ali, você estará recebendo de Cristo tudo aquilo que você precisa para elevar a sua alma a Deus. Então você colhe uma perfeição de Deus. Cristo, ele acrescenta a você uma perfeição, ele dá a você a graça, faz com que você cresça na graça, e crescendo na graça você cresce aos olhos de Deus. Você brilha e reflete mais ainda a Deus, ou seja, você recebeu de Cristo uma perfeição que só vem dele. E assim você participa da perfeição do sacrifício de Cristo e da ressurreição dele. Então a participação se dá aí. Você quer participar bem da missa? Você não precisa ler. Se o padre precisar da sua ajuda, você vai lá e faz. Claro. Participar da missa, você precisa cantar? Não precisa. O padre precisar da sua ajuda, você vai lá e canta. Mas eu não tenho nada, nenhuma função na missa. Participe. De que modo? Unindo os sacrifícios, as suas dores, ao sacrifício do Cristo na cruz que se dá no altar. E então você participa da missa. Você não precisa exercer nenhuma ação ativa. Basta que você faça isso. Tá? E aí vem a questão do assistir. Também a gente pode ter duas possibilidades de interpretação aqui. Assistir no sentido de dar assistência, ou assistir no sentido de assistir passivamente. O que é assistir passivamente? É da mesma forma que eu assisto um jogo de futebol na televisão. Estou lá sentado, vendo a coisa acontecer. Se você assiste a missa desse jeito, realmente, não é para assistir. Mas se você assiste a missa no sentido de dar assistência, ou seja, exercer naquela missa o meu sacerdócio comum, oferecendo os meus sacrifícios para unir-se ao sacrifício do Padre, ao sacrifício de Cristo, para dar glórias ao Pai na missa, ou seja, eu estou dando assistência, eu estou participando ativamente, então você pode assistir também. Você assiste. Engraçado que antigamente o pessoal dizia muito, os padres iam rezar a missa, chamavam de rezar a missa. Alguns chamavam de dizer missa, eu vou dizer a missa. Estava errado?
Aí vai dizer, porque minha gente, tu nascesse hoje. Aí que a gente tem 2000 anos. Há 2000 anos ela fala assim, aí tu vem hoje querer dizer que não é para dizer. Entende primeiro o que ela quer falar com essas coisas. Aí depois tu critica. Se for o caso. Que na maioria das vezes não é o caso. Né? Mas a questão é essa. É participar ou assistir? Depende. O que é que você entende por participar? O que é que você entende por assistir? Você pode assistir a missa se você dá assistência. Você une o seu sacrifício, o sacrifício do Cristo. Você deve participar da missa se a sua participação significa um receber do Cristo as perfeições que eu preciso para viver uma vida de acordo com o que Ele quer. E aí eu participo das perfeições de Cristo. Eu participo do sacrifício de Cristo que se dá na missa. Eu assisto, ou seja, eu dou assistência àquele sacrifício que o Padre no seu ministério dá. Eu me uno ao sacerdote para ali oferecer o meu sacrifício a Deus. Se você faz isso, olha, tanto faz. Participar, assistir, está tudo certo. Tá? Vou passar. Vamos à próxima. Se tiver rápido demais, né, vocês vão dizendo. Amém? Pode falar. E aí, eu já dei mais ou menos uma ideia, né, do como então participar, assistir bem, ou participar bem da missa ou assistir bem a missa. Né? Eu já indiquei esse livro, né, São Leonardo Porto Maurício, As Excelências da Santa Missa. Né? É um livro bem fininho, bem simples de ler, é tranquilo. Aqui ele tem um método que lhe ajuda. Ele vai falar de alguns métodos que existiam na época, um método que exige mais uma atividade mais contemplativa, outro que é uma atividade mais de atenção, que você vai estar sempre acompanhando com a leitura ali. Lembrando que aqui ele está falando no âmbito, no ambiente da missa tridentina. Então você olha muito para o que ele lê aqui, mas isso não se encaixa. Por quê? Porque ele estava pensando no rito extraordinário, não no rito que na época era o ordinário, o único, não o único, né? Mas era a missa no rito que ele conhecia. Né? Justamente. Então ele pensava no rito romano, dentro do rito que era o ordinário romano na época, tá? A forma ordinária do rito romano na época. Tá? Mas você tem como adaptar. Você pode ler isso aqui e pensar em como adaptar, mas como basicamente a gente tem que fazer? Eu vou citar um homem aqui que estava uma treta danada por dia desse Twitter. Quem acompanha o Twitter aí sabe, tá uma briga. Porque Monsenhor Lefebvre foi excomungado. Mas ele não foi. Porque ele é santo. Porque ele é cismático. Porque não sei o que. É uma briga desgraçada. Né? Agora, eu acabei caindo no texto dele, nesse negócio todo, eu estava vendo lá e caí no texto dele. E por mais que a gente discorde, eu acho que ele foi excomungado, não foi, se é, não importa a ideia que você tenha. Não sei nem se você sabe quem é ele. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Né? Que nós temos uma ideia de participação dos sacramentos, no geral, de uma forma que uma interpretação muito exterior da coisa. Ou seja, participar das coisas significa exteriorizar. Quem é que já leu aqui o Tratado da Verdadeira Devoção? Só ele? Ninguém mais? Vocês sabem que livro é esse, pelo menos, né? Pelo menos. Leiam, eu recomendo. Mas lá, São Luís ele vai falar de 7 falsas devoções, né, que podem ser feitas. Ele fala de devoção a Nossa Senhora, mas obviamente isso se expande a qualquer coisa. E uma delas é a devoção exterior. O que é a devoção exterior? Aquela devoção que se fundamenta unicamente nas ações externas. Qual é a devoção verdadeira? Uma devoção verdadeira, ela essencialmente ela é interior. Ela primeiro transforma o interior. E transformando o interior, ela acaba se manifestando no exterior. Agora tem aquelas pessoas que fazem da devoção uma coisa meramente exterior, meramente sentimentalista. É o que nós vemos hoje em dia. Ou seja, a minha fé está fundamentada não no homem novo que Deus transformou e me moldou no meu interior, não no coração aquebrantado, né, que se converte a Deus e por isso tem o seu coração de pedra substituído pelo coração de carne. E então isso acaba moldando toda a minha vida e todo o meu agir. Não, são pessoas que dizem que a minha fé depende dos sentimentos que eu tenho, a minha fé depende de quantos textos eu rezo. O texto ajuda na fé? Ajuda, mas sem fé o texto não dá frutos. Então a fé é anterior a tudo isso. Mas o pessoal quer fundamentar a devoção que tem, e aqui a gente bota a devoção à Eucaristia, a devoção à Santa Missa, nas ações externas. Ou seja, aí como é que você vê isso? Quando você vê aquela pessoa dizendo, mas a missa desse padre é tão chata. O pessoal nem se anima. Mas eu amo a missa daquele padre, porque ele é tão animado. Canta muito. Canta tão bem. Os meninos até dançam no final da missa, tem a apresentação lá, coisa linda. Aí eu fiquei horrorizado no negócio desse. Eu estava entrando no seminário, no começo, aí botaram para dar curso para as coroinhas. Aí eu comprei um materialzinho, bendita hora que eu comprei aquele material.
Eu comprei lá, né, era uma tela da Paulo lá. E aí ele estava falando, no começo estava tranquilo, né, dizer quais eram os paramentos, quais eram as alfaias, o que a gente tem com os vasos litúrgicos, dando o nome de cada um, tal, falando dos ritos, como fazer. E aí no final ele fala da missa de Natal, eu não lembro exatamente o que é, ele vai dar uma sugestão de como dinamizar a missa. É a ideia que ele dá. No final da missa, na hora, não sei qual era a hora, bota os meninos entrando de patins na igreja, com as faixas, segurando assim, Feliz Natal, andando pelo meio do povo assim. E tem gente que faz isso, tá? Eu estou dizendo isso aqui, você acha isso absurdo? Mas tem gente que faz isso, e muito. E muita gente. Né? Então, perceba como a gente... E tipo, para as pessoas de hoje, missa boa é missa sim. Agora, por quê? Porque entende a missa somente a partir dos seus aspectos externos. Quando na verdade a missa deveria ser algo que transforma e toca o coração interior. E para tocar o interior não precisa disso. Na verdade, quanto mais toca o seu interior, mais você percebe que isso tudo é futilidade. Quanto mais você se deixa transformar pela liturgia, mais você percebe que esses negócios todos, essas firulas todas que o pessoal faz aí, é perda de tempo. E acaba ferindo, né? Você se incomoda, né? Justo, indo ao Calvário. Aí hoje você ouve uma coisa dessa, entende que assim você vai assistir uma missa que faz esse negócio de, meu Deus, como é que isso não é o Calvário? Isso é um circo. Antes de se encontrar com Deus, você precisa se encontrar consigo, com você mesmo, saber quem você é. Porque somente sabendo quem você é, você vai saber quem é que está indo diante de Deus. Mas as pessoas têm medo, elas ficam presas somente, elas querem se prender no exterior. E aí você vê como a sociedade hoje está. São pessoas extremamente que vivem um prazer imenso, que vivem momentos de prazer grandiosos, que de fato se cansam e levam o corpo e levam tudo à exaustão tremenda de tanto prazer que experimentam, mas ao mesmo tempo são interiormente frágeis. São jovens interiormente frágeis. Jovens que não conseguem suportar uma dor, uma dificuldade. Jovens que não sabem ser pacientes. Eu falo de jovem porque é o que eu mais convivo, né? Geralmente é a área que eu mais trabalho. Mas vão ser adultos que serão assim também. Que não têm paciência, que não sabem esperar, que não sabem se concentrar, que não conseguem ficar em silêncio, que só gostam de barulho, que querem prazer o tempo todo, mas são altamente frágeis. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa destrói, qualquer coisa derruba. A nossa sociedade está criando pessoas assim. E o pior de tudo, a gente está trazendo isso para dentro da igreja, porque ao invés da igreja estar indo para o mundo, para evangelizar as pessoas de fora, e fazer com que o mundo de fora se pareça cada vez mais com aquilo que a igreja quer, a gente está abrindo espaço para o mundo de fora entrar e a igreja está se parecendo cada vez mais com aquilo que o mundo é. Aí a pessoa fala, mas a igreja e o Estado não se misturam. Aí separa a igreja do Estado. Aí o reinado social de Cristo morre, né, nessa história. Jesus não reina mais na sociedade. Porque a gente começa a abrir, não pode fazer isso. Mas o que acontece? O inverso. Porque ao mesmo tempo que a gente não pode falar nada, porque o Estado vai dizer, você não pode dizer nada porque você está colocando coisa da religião aqui. Não pode fazer isso. Ao mesmo tempo que o Estado diz que a gente não pode se meter lá, eles vêm e se metem para dizer o que a gente tem que fazer. Ou seja, a igreja não influencia mais o Estado, mas o Estado começa a meter a mão na igreja. Porque quando vieram com essa história do laicismo, quem criou isso foi o pessoal da liberais anticristãos que começaram com o pensamento laico. O pensamento laico foi criado para calar a boca da igreja. Só para isso. E a gente fica alimentando isso. Aí depois a gente fica reclamando porque estão querendo aprovar o aborto no Senado. Fruto do laicismo. Fruto do Estado laico. Fruto do liberalismo que se estranhou em tudo que é instituição que a gente tem. E que a gente deixou. Porque a gente não pode falar. Porque político chegou lá dentro, você não pode misturar religião com política. Você vai defender, você vai ser contra o aborto. Isso é um absurdo. Como é que você pode? Isso é pensamento religioso, você não pode falar. Você não pode dizer isso. Aí daqui a pouco aprova uma lei contra o aborto. Uma lei aprovando, piorando, liberando ainda mais a questão do aborto. Aí começa a questionar, como é que pode? Eles não podem fazer isso. Pode, sabe por quê? Porque a gente deixou. A gente deixou. A gente continua deixando. Se a gente continuar indo com essa história de que igreja e religião não se igreja e política não se misturam, de novo, é falta de compreensão do que é de fato essa colaboração entre igreja e Estado. Porque a gente pensa uma coisa que não é, porque o pessoal enfiou na cabeça da gente uma ideia que eles querem que a gente ache, que é a colaboração entre igreja e Estado. Eu garanto a vocês, o que vocês pensam
que é errado de colaboração entre igreja e Estado é uma mentira que enfiaram na cabeça de vocês, porque nunca foi assim. Essa é a questão. Pelo menos nos Estados cristãos nunca foi assim. É no Islâmico, as teocracias. Mas o que a igreja pensa de colaboração entre Estado e igreja é completamente diferente daquilo que vocês provavelmente imaginam que ensinaram vocês nos cursos de história das faculdades e nas escolas. Tá? Existe uma diferença, obviamente a gente vai falar sobre isso aqui porque não dá tempo. Mas a questão é justamente essa. Nós estamos cada vez mais eivados de uma ideia completamente exterior, de uma devoção que deve ser meramente exterior e que não transforma corações. Sabe como é que eu sei disso? Eu trabalhei cerca de 8 anos no EJC. E o EJC é uma fábrica de jovens de católicos emocionalmente desequilibrados. É isso. É isso que eu fui. Tá? Esse jovem emocionalmente desequilibrado que estava lá dentro. Porque o que ele faz? Ele simplesmente pega o desequilíbrio do jovem que sai do lado de fora e puxa para dentro da igreja sem transformar esse desequilíbrio em equilíbrio. Porque eu não estou dizendo que nunca vai surgir um bom fruto da JC. Se você fez a JC, que assim, comigo não foi assim, você é uma exceção. Sabe por que eu digo isso? 60 jovens fazem um encontro. Aí todos os 60 no final do encontro dizem: eu me encontrei com Deus. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Um mês depois tem um na missa e o resto tudo desapareceu. Que diabo de conversão foi essa? Não teve conversão nenhuma. O que teve foi histeria, sentimentalismo, oba-oba e zero conversão. Porque não teve nada que tocou o coração de fato daqueles jovens. Não tocou. Porque se tivesse tocado, estava tudo na igreja. Não tocou. Por quê? Se focou somente no exterior. É isso que estão fazendo com a igreja. E se a gente não oferecer resistência, é isso que a igreja vai se tornar. A gente precisa oferecer resistência, é isso. Ver o que de fato a igreja é. Até contra a JC? Mais ou menos. Se pudesse tirar, acabar com ele e colocar outra coisa melhor no lugar, era melhor. Mas tem que trabalhar com quem a gente pode, né? Mas vamos lá, né? Deu para entender bem essa questão aqui, né? De participar, assistir e tudo mais. Vamos passando. Uma outra pergunta que colocaram lá, que eu acho que é interessante a gente falar também, né? Não são assuntos que estão ligados, mas não estão, porque são várias dúvidas, né? Eu não estou falando aqui uma sistematização do que é a liturgia, tá? É uma questão do incenso. E eu vou pegar essa questão do incenso para falar de outras coisas que também precisam ser bem explicitadas também, porque tiraram esse consenso da cabeça da gente também. Aí, passa aí, próximo slide. Se a gente for pegar a Sagrada Escritura, na Sagrada Escritura ele traz já, em alguns textos, qual o sentido do incenso. Tá? Vai dizer, por exemplo, lá no Salmo 141, versículo 2, ele vai falar: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, a fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Então você vê que aqui a fumaça do incenso, ela representa de algum modo essas orações que sobem, porque a fumaça, assim como a fumaça sobe, as orações dos santos, ou seja, daqueles que fazem parte da igreja, sobem a Deus. Então o incenso, ele tem, uma das dimensões do incenso é essa. Tá? E por que eu quero pegar isso aqui para falar uma coisa um pouco mais ampla? Porque o incenso, ele está dentro daquela história da dimensão simbólica que nós, seres humanos, temos, mas que também está se perdendo por conta de um negócio chamado protestantização dos católicos. A gente só vem criticar hoje, né? Beleza. Mas Dedo na ferida. não só tem coisa ruim, é claro, tem muita coisa boa para se falar, mas é porque, justamente, para tirar dúvida, a gente tem que ver o que está errado e mostrar o que é certo. Então eu estou mostrando o que está errado para depois apontar o certo. Tá? O que é que vem acontecendo? O que é que os protestantes fizeram ao longo da história? Lutero nem foi tanto assim, mas ele deu o start que chegou no que nós temos hoje. Calvino foi o que de fato transformou as igrejas em sala de aula. Ele tirava tudo, fazia da igreja uma sala de aula bem grande assim, e você entrava no galpão. Isso era típico dos protestantes. Se você for olhar as igrejas antigas católicas, como é que elas são? Cheio de imagem, santo, incenso, vela, aquele monte de pintura, vitral, rosácea na parede. Por quê? Quando você entra ali e vê todas aquelas coisas, os seus olhos se enchem de sinais, de símbolos, e fazem com que você entenda: isso aqui não é desse mundo. O céu deve ser assim. Você entra na igreja lá de São Bento, no mosteiro de São Bento, aí vê aquele altar de ouro gigantesco. Você olha aquele negócio, você chega perto de fôlego quando você vê aquilo. Por quê? Porque
Porque você vê uma beleza e aquela beleza te remete a Deus, a grandeza de Deus. Nós temos lá os transcendentais, né, de Deus, que o pessoal chama, que é beleza, bondade e verdade. São as três transcendentais. Então Deus é belo, é bom e é verdadeiro. De modo que se eu conheço a beleza de Deus, eu acabo chegando na sua bondade e na sua verdade. Por isso que a educação antigamente ela era voltada para a estética, ou seja, eu vou primeiro construir o imaginário da criança, mostrando a beleza das virtudes, a beleza de uma vida correta, a beleza de uma vida que é uma vida honrada, uma vida justa. Porque a partir do momento que eu vejo que as virtudes são belas, eu tenho vontade de praticar as virtudes, e aí eu entro na bondade. E a partir da bondade, eu necessariamente chego na verdade, porque a bondade é verdadeira. Aquilo que de fato é bom é aquilo que a minha vontade busca. Então, se eu chego naquilo que a minha vontade busca, eu acabo achando a verdade sobre aquilo. Então, beleza, bondade e verdade estão ligados. Por isso que a igreja preza pelo belo, porque ela entende que a beleza não é relativa. O gosto é relativo. Nós podemos gostar de coisas diversas e até dizer que coisas diferentes são bonitas. Eu posso olhar para uma menina e dizer que menina feia, o cara não acha não é linda. Você está doido, tá certo? Por quê? Porque gosto, a minha relação com o ambiente, com as coisas, de fato muda. Mas a questão é, a beleza é um atributo de Deus. Deus é belo. Então tudo aquilo que eu vejo de belo é Deus refletindo naquilo. Por isso que nós devemos buscar a beleza de fato. O que é de fato belo. E por isso a igreja, ela buscava, pelo menos antigamente, e ainda hoje alguns padres fazem isso, fazer os templos locais belos. Fazer da liturgia algo belo. Por quê? Porque a partir dessa beleza eu vou chegar a Deus. Onde é que o incenso entra nisso? Porque veja, nós somos corpóreos. Nós somos, primeiro, nós somos animais simbólicos. Por que a questão da protestantização? Os protestantes, eles esquecem essa dimensão antropológica do homem, né? Do simbolismo. O homem é um animal simbólico. Se você tira o símbolo da vida do homem, você empobrece o homem. Os protestantes fizeram isso, empobreceram, porque a partir do momento que eles começaram a negar as coisas materiais, negar a beleza de fato do mundo, desse mundo material que nós vivemos, que foi criado por Deus, ele acaba de algum modo negando, né, essa dimensão simbólica do homem. Porque você vê, a igreja protestante praticamente não tem símbolo nenhum. Um ou outro ainda guarda uma cruz, por exemplo. Os presbiterianos ainda usam uma cruz, né? Você chega, por exemplo, numa anglicana, ou então na episcopal, que é derivada da anglicana, você ainda tem aqueles os sacerdotes, né, com estola, tem um altar, tem alguma coisa ali que remete a um símbolo e tal. Mas houve um esvaziamento com isso. Há um esvaziamento simbólico. Quando você entra na igreja protestante, você vê um galpão grande. Qualquer garagem, por isso que o pessoal fala, qualquer garagem de igreja, porque não precisa de nada. Quando nós entendemos que o simbolismo, o que, é que são as imagens? Né? Uma imagem nos recorda alguém, nos mostra alguém que é virtuoso. E a partir da beleza de uma imagem, a gente busca ver a beleza da virtude daquela pessoa. Por isso que tentam pintar os santos com toda a beleza. Pode ser o santo que foi mais feio na história. Dizem que São João Vianney era feinho, né? Mas se você for pegar uma imagem dele, você vai ver uma imagem bonita, apesar da feiura física dele, mas você encontra a beleza ali, porque está mostrando a beleza das virtudes dele, que é onde de fato está a verdadeira beleza do homem, as suas virtudes, o seu caráter, através dessa beleza. Então, através de um símbolo, eu me remeto a algo que está além do símbolo. Quando eu tiro o símbolo, fica mais difícil para o homem alcançar o sobrenatural, né, gente? Porque nós não conseguimos enxergar o invisível. Então, para termos uma ideia do invisível, nós tentamos fazer algo que remeta a este invisível. As imagens servem para isso. Eu não vou entrar naquela discussão agora se pode ou não pode imagem, porque isso é outra coisa que vai durar uma noite inteira para falar isso. Tá? Mas no final das contas, nós somos animais simbólicos. O que é a Eucaristia? É um símbolo. Só que, diferente de um símbolo normal, ele não simplesmente simboliza, mas ele realiza aquilo que ele simboliza. O sacramento ele tem essa função, né? Ele não somente significa algo, ele realiza aquilo que ele significa. Como assim, Osmar? O batismo, ele é um símbolo da morte e ressurreição. Você morre para o mundo e ressuscita, porque batismo, baptismar, baptizar, eu acho que fala em grego, significa mergulhar. Então o batismo significa mergulho na morte de Cristo para com ele ressuscitar.
Então ele tem essa simbologia. Mas ao mesmo tempo que ele significa isso, a pessoa que é batizada, ela realmente morre para o mundo e nasce como filho adotivo de Deus. Então aquilo que o batismo significa, ele realiza na vida de quem recebe o batismo verdadeiramente. Porque antes do batismo você não é filho de Deus, depois do batismo você se torna filho adotivo de Deus. Não é um símbolo, meramente símbolo, como a gente entende. A Eucaristia, ela simboliza o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo que ela simboliza isso, que eu olho para a Eucaristia e lembro do sacrifício de Cristo, ela também realiza isso. Porque ali ele não só simboliza, mas ele se torna verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo ali nas espécies do pão e do vinho, nos acidentes do pão e do vinho, né, como diz na filosofia. Então, nós vemos que a Eucaristia é um símbolo, mas é um símbolo que tem um poder a mais. Mas no final das contas, veja como Cristo, ele se utilizou da simbologia humana para falar com o homem. Tanto que o próprio Cristo, ele é o quê? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Cristo é imagem também. Porque quando eu olho para Cristo, eu vejo o rosto de Deus. O rosto da misericórdia. Teve até na misericórdia, o Papa Francisco lançou um documento, a misericórdia e vultus, né? O rosto da misericórdia. Jesus Cristo, em Cristo nós vemos o rosto da misericórdia de Deus. Então Cristo foi imagem. Ele assumiu a matéria, e na matéria ele fez imagem do Pai. Porque quem me vê, vê o Pai. E então, se a matéria se tornou agora uma forma de poder contemplar o invisível, então os homens começaram a usar dela para poder contemplar aquilo que é a realidade visível. Não só para isso, para catequese. As imagens catequizam. O povo não sabia ler na época. E o que fazia? Botava as imagens, pintava as vias sacras nas paredes da igreja. Pintava, você tem lá na Capela Sistina, né, Michelangelo lá pintou o Apocalipse de um lado, assim, você tem uma parede imensa com o Apocalipse pintado lá. Para quê? Aqueles que não sabem ler, quando olham para aquilo, eles aprendem. Quando olham para as imagens da via sacra, eles aprendem sobre a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olham, por exemplo, na Capela Sistina, de um lado a vida de Moisés, do outro a vida de Cristo, dá para você entender que Cristo é o novo Moisés. Porque ele faz o paralelo entre Moisés e Cristo através das imagens. Então veja, como a imagem ela é o símbolo, ela é uma parte essencial da realidade humana. E o incenso, que muita gente não gosta porque tem alergia, tosse, aquela fumaceira dentro da igreja, mas ele faz parte dessa realidade simbólica. Por quê? A partir dos símbolos da liturgia, eu consigo captar algumas realidades da divindade de Deus. Porque quando eu sinto o cheiro doce do incenso, eu lembro da doçura de Deus, por exemplo. Quando eu vejo a beleza das vestes do sacerdote, eu lembro da realeza do Cristo. Quando eu vejo a cátedra do padre, lá onde ele senta, que é como se fosse o trono do padre, eu lembro da realeza de Jesus. Quando eu sinto o gosto da Eucaristia, eu lembro do gosto, do sabor que é experimentar o Cristo. Tem até uma música, né, de São Bernardo que ele vai falar que Cristo é aquele pão que quanto mais nós comemos, mais sentimos fome dele, porque ele não sacia. Quanto mais a gente come, a gente quer. Eu me alimento do Cristo, mas eu quero mais. Eu me alimentei, eu me saciei, mas ainda assim como se não tivesse me saciado, porque eu quero mais e mais. Então quando eu como aquele pão, eu lembro do pão que Cristo é, e eu desejo buscá-lo ainda mais. Então toda a simbologia da liturgia, ela remete a Deus. O incenso, ele remete justamente a essas orações que sobem, mas também a doçura de Deus, né? Essa doçura que Deus ele emana de si. Quando a gente começa a tirar isso, minha gente, que é o que tem acontecido, minha gente, você entra em algumas igrejas, parece um galpão. A igreja da minha paróquia me parece um galpão. Foi construído um galpão grande, que colocaram lá no fundo. Agora, por segredo, botaram uma imagem do crucificado bem grande também, né? Botaram pelo menos uma imagem lá dentro. Mas você entra nas igrejas tudo vazio. Você sente um vazio lá dentro. Você olha para aquilo, você vai... Toda vez eu tenho que citar esse caso. Você vai na igreja do CAP, entra naquela igreja. Eu me sinto em qualquer lugar, mesmo na igreja. Por quê? Essa dimensão simbólica, que faz parte da minha realidade, tem sido tirada de mim. Quando eu chego lá, eu não vejo nada que remete a Deus. Eu vejo uma sala de aula como qualquer outra. Eu vejo um espaço vazio como qualquer outro. E isso mata a piedade dos fiéis, meu gente. Esse negócio que estão fazendo agora, de, entre aspas, proibir a comunhão direto na boca. Ah, mas é a pandemia. Os tridentinos estão tudo recebendo Eucaristia na boca, não vi nenhum reclamando que está com Covid. Tá? Aí você pensa, mas
besteiras, não tem nada a ver. Não vou nem entrar na pandemia, eu vou de antes, né? Porque a gente sabe, quem conhece minha história, sabe que a questão da Eucaristia na mão, ela surgiu a partir de uma desobediência do clero alemão. Não se era permitido receber a comunhão na mão. O clero alemão começou a desobedecer a igreja. Aí, para não ter atrito, Paulo VI permitiu também que fosse recebida na mão, mas não como modo ordinário. É um meio extraordinário, a depender da conferência episcopal e tudo mais. Mas o modo ordinário, ou seja, o normal, o comum de receber a Eucaristia é na boca. E que diferença faz isso, Osmar? Faz toda a diferença, minha gente. Quem já recebeu das duas formas, procurou receber, eu recebia na mão e passei a buscar receber direto na boca. É fato que quando você presta aquela reverência de você diz, eu não vou tocar na Eucaristia. Ah, mas não vai tocar na tua língua, mas a questão é que a Eucaristia é alimento, então ela tem que ir para a boca de todo jeito, né? Mas quanto mais eu exercito essa piedade de receber a Eucaristia de joelhos, de recebê-la na boca, mais isso alimenta em mim uma devoção maior pela Eucaristia. Os bispos, Bento XVI, você vai pegar alguns bispos aí, inclusive o Cardeal Burke, eu acho que ele falava sobre isso, o Atanásio Schneider também ele fala. Mas se você pegar a Eucaristia na mão, de algum modo, faz com que as pessoas percam um pouco da devoção que tem pela Eucaristia. Porque perdem. Desacraliza um pouco, né? De algum modo sacraliza. E quando você não recebe na boca, você recebe diretamente na boca, você acaba criando no seu imaginário uma imagem de sacralidade maior. Isso faz com que você acabe crescendo em piedade, porque os gestos importam. Tudo isso é simbologia, minha gente, que eu estou falando. Eu peguei o incenso para entrar nesse assunto. Padre Paulo Ricardo, nesse curso de liturgia, ele fala que ele, quando era coroinha, estava servindo o padre, aí tipo, ele andava muito na frente do presbitério. Quem é coroinha sabe bem disso. Ela vai na frente do presbitério, está lá o sacrário no meio, né? Aí ela vai, tem que passar, ele vai pegar um negócio do outro lado, vai lá, genuflexão, vai lá, pega o negócio, volta a genuflexão, vai lá, pega, fica andando direto, vai, passa o tempo todo na frente do sacrário, cada vez que passa uma genuflexão diferente que faz. A genuflexão e tal. Aí ele vai perguntar, mas padre, será que toda vez que eu preciso passar na frente do sacrário eu preciso, de fato, dobrar meu joelho e fazer genuflexão? Né? Aí, eu não lembro exatamente as palavras, né, que o padre Paulo Ricardo ele coloca, mas em resumo, ele diz o seguinte: se você começar a passar na frente do sacrário sem fazer genuflexão, daqui a pouco você vai colocar na sua cabeça que ela não tem nada demais. Aí você vai agir como se não tivesse nada ali. Como se aquilo não fosse importante. Cada vez que você passa, faz uma genuflexão, você começa a criar na sua cabeça a ideia. Tem algo importante aqui. Então, a forma como eu ajo diante das coisas, por isso que o pessoal reclama muito, não deve se ir à missa vestido de qualquer jeito. Pode, antigamente você tinha, né? Mas tem a roupa da missa. Por quê? Porque tinha a importância dela era tão grande que tinha que ter uma roupa específica para ir para aquele evento, para aquele momento ali, porque não era um momento qualquer. Então isso fazia com que as pessoas criassem uma consciência da importância daquilo. Quanto mais nós esvaziamos os nossos gestos de reverência diante do sacramento, mais a gente perde a piedade. Eu tenho certeza que tem gente por aí que por conta dessa pandemia ele não está mais recebendo Eucaristia na boca, de não estar mais participando das missas, de não estar às vezes nem tendo acesso a sacramento nenhum, vai sair desta pandemia pior do que entrou. Eu digo isso porque eu sei que isso está acontecendo. Eu vi meu irmão, ele só não piorou porque eu estava em cima dele, porque para ir para a missa se arrumava. Aí quando começou a assistir a missa dentro da televisão, estava lá, sem camisa, de uma bermuda, estava jogando videogame, jogando LOL, jogando, tá? E da hora da missa, fechava o LOL, abria a missa, do jeito que ele estava, deitado, sem camisa, de calção, descalço, lá deitado na cama, ficava assistindo lá, aí ficava lá. Por quê? Porque querendo ou não, incentiva um pouco a preguiça dentro do sacramento. Aí você acha que uma pessoa que vai passar, sei lá, 6, 7 meses fazendo isso, quando voltar para a missa, vai voltar do mesmo jeito? Não vai. Não vai, a gente precisa alimentar essa. Aí eu falava para ele, André, meu irmão, coloca uma roupa melhor, se levanta, vai sentar, fica deitado, assistindo de qualquer jeito, cara. Coloca uma camisa, bota uma calça, se arruma. Não, tá certo, ele ia se arrumar, começou a assistir melhorzinho. Mas acontecia isso, e tem acontecido isso. A gente tem relaxado diante dessa situação atípica. Nunca na história da humanidade as igrejas se fecharam, nem nas guerras. Mas hoje em dia estão pedindo para fechar.
por conta da pandemia. Os homens, quando o Bolsonaro fala, quem gosta ou não gosta do Bolsonaro, não estou nem interessado aqui, não estou nem falando sobre isso, mas quando o Bolsonaro fala que a gente tem que deixar de ser nossas maricas, isso tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Eu não concordo com tudo que ele fala, eu acho que muitas vezes ele abre a boca ou fala besteira, né? Apesar de que eu prefiro o governo dele, acho que o governo dele está trazendo algumas coisas, mas sai da política, esquece política, pelo amor de Deus, sai disso aqui, volta para cá. A gente, de fato, é uma nação frouxa, é uma humanidade frouxa. Porque antigamente o pessoal encarava a morte como algo natural. A morte fazia parte da existência. A morte fazia parte da existência. As pessoas encaravam a morte com hombridade, com virilidade. Aí eu posso até colocar as mulheres serem viris também dentro disso. Né? Coloca só um atributo masculino, não. A virilidade faz parte disso. A morte é algo que vai acontecer conosco uma hora ou outra. Então, por que esse medo tão grande que a gente tem da morte, minha gente? Sabe por quê? Porque nós não estamos crescendo em espiritualidade. Nós não temos um espírito forte. Nós acreditamos que este mundo aqui é melhor do que o mundo com Deus. Isso foi implantado na mente dos homens, de que essa vida aqui ela é melhor, ela importa, tem que ser defendida a todo custo. Tudo bem, a gente tem que cuidar da nossa vida, eu não estou aqui dizendo que a gente vai ver de qualquer jeito agora. Mas por que esse medo tão grande, minha gente? A gente está destinado ao céu, ao reino de Deus. A missa é antecipação disso. Ela é uma apresentação daquilo que a gente vai viver lá. A gente tem que ter na consciência que a vida com Cristo, o reino de Deus, ele é infinitamente superior e mais feliz do que essa vida pode ser. E aí vem uma doença e faz com que todo mundo se tranque em casa e esqueça de Deus. Eu nunca vi uma coisa dessa. Como é que um povo cristão pode... Eu duvido que isso teria acontecido na Idade Média. Eu duvido que Santa Teresinha faria. Se Santa Teresinha estivesse aqui hoje, visto um negócio desse, ela ia ficar abismada com o que está acontecendo aqui fora. Se qualquer santo que visse isso que está acontecendo agora na história, as pessoas deixando de confessar, deixando de comungar, a ponto de ter gente, quando começou a abrir as igrejas, teve gente que comentou: ai meu Deus, como é que pode isso? Eu não vou para a missa não, para ficar todo mundo morrendo na igreja. Não é mais ou menos assim que falaram. As pessoas deixam os sacramentos por medo de morrer. Minha gente, como é que pode um negócio desse? Como é que pode? É porque você dá muito mais valor à sua vida material. Essa é a realidade. Se você tem... Se alguém está escutando aqui, eu não estou nem aí. Porque eu estou querendo tocar na ferida nesse ponto. Se você tem tanto medo da morte, que isso faz com que você se afaste de Deus para não morrer. Porque se afastar do sacramento, se afastar de Deus. Então é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, você precisa olhar bem o que está acontecendo para consertar isso logo. Porque você vai morrer um dia mesmo. Você vai morrer um dia. Se não for agora com pandemia, com coronavírus, vai ser com a gripe, você vai pegar um tropeção que você deve velhice, ataque cardíaco, vai ser qualquer coisa. Mas você vai morrer. Essa vida vai acabar. Cuidemos dentro do que nós podemos. Óbvio. Mas faz parte do cuidado com a vida, cuidar das realidades espirituais. Faz parte do cuidar da vida. O homem precisa cuidar da sua integralidade. E faz parte da integralidade do homem cuidar do espiritual. Nós estamos abandonando o espiritual em detrimento de um cuidado exagerado da saúde. A nossa realidade é essa. Nós temos uma idolatria à saúde e um esquecimento daquilo que é espiritual. Quando deveria ter uma submissão do que é material ao que é espiritual. Deveria ser o contrário. E quando a gente consegue fazer com que a nossa materialidade, o nosso corpo se submeta ao nosso espírito, nós vamos ter, de fato, a verdadeira dimensão do que é que eu tenho que fazer para cuidar verdadeiramente do meu corpo. E o que é que eu posso não abrir mão para isso. Porque Deus, veja, nada deveria fazer com que o católico se afastasse de Deus. Nem mesmo o risco de morte. Nem mesmo. Claro, isso exige às vezes um grau de santidade um pouco maior. Sim. Exige, mas é um grau de santidade que a gente deveria querer. No mínimo a gente tem que querer. No mínimo a gente deveria desejar, nós deveríamos desejar que conseguíssemos desejar o martírio. Ah, eu não consigo ainda desejar o martírio, mas eu desejo querer. Mas eu quero conseguir.
Talvez se instaurasse uma guerra agora, os comunistas entrassem, tomassem tudo e começassem a matar os cristãos, talvez eu agora tivesse medo e fugisse. Mas é meu desejo não ter esse medo. Pode ser que se eu for à missa, eu pegue coronavírus e morra. Isso pode me fazer tremer na base e voltar atrás. Mas por amor a Deus, eu tenho que vencer esse medo e ir até Ele. Eu tenho que desejar ter essa coragem. Essa coragem de abrir mão da minha vida, se necessário for, para me aproximar de Cristo. E a gente tem perdido isso. Essa situação da pandemia é só um sinal. Não começou com isso. É um sinal. Antes já estava assim. Quando você chega numa palestra, lá, um monte de jovem, quem quer ir para o céu? Quem quer ir agora? Quem quer ir agora? É porque não tem tanta coisa para viver aqui ainda. Isso é mais importante do que o céu? Isso já é uma coisa que só a pandemia só fez escancarar a coisa. Não foi culpa dela. Só escancarou. Porque eu duvido, com toda a desgraça que tem, os medievais jamais deixariam de ir à igreja por conta de doença. No meio da peste negra, os homens estavam indo para a igreja. No meio da peste negra, os santos estavam morrendo para cuidar dos homens doentes. Em Roma, no século V, estava lá uma desgraça, uma peste pegando Roma. E o que é que fizeram? Fecharam as igrejas? Não, convocaram a procissão no meio da cidade para poder curar a doença. E a doença melhorou. São Porto Maurício, ele fala que a missa ela é um remédio contra as doenças. Ela pode curar e acabar com as pestes. Mas o que acontece? No meio da peste, todo mundo parou de celebrar. Parou entre aspas, né? Tinha parado celebrando. Mas a gente não estava unindo nosso sacrifício como deveria. Porque não tinha igreja aberta. E olha que a peste negra matou 1/3 da população. Um terço da população europeia. Está vendo agora, nem se compara, não tem comparação. E foi 1/3 da população europeia, e dentro desse 1/3 estavam os santos. Sabe por quê? Porque eles não fugiram. Era gente na rua morta. São João Bosco, eu vou finalizar isso aqui, acho que tem mais alguns slides que já está quase terminando. São João Bosco, no meio da gripe espanhola, acho que foi da gripe espanhola, as freiras, as enfermeiras não estavam querendo ir tratar os doentes. A gente sabe que a gripe espanhola também foi muito pior do que a que está hoje, né? Não estavam querendo tratar os doentes. O que é que São João Bosco falou? Seminaristas, venham cá. Confessou todo mundo, abençoou, vamos cuidar dos doentes. Nenhum seminarista de São João Bosco pegou a gripe. Nenhum deles. Eu estou dizendo que agora você se meter em qualquer tipo de doença, você vai conseguir ficar imune, porque Deus vai te proteger. Pode ser que Deus queira que você morra nessa doença. Deus não quis que aqueles ali morressem. Mas por quê? Porque eles tiveram coragem de fazer a vontade de Deus e não ter medo da morte diante da doença. Porque o mais importante era servir a Ele. Era o céu. Era conquistar o céu para os homens. Era demonstrar nesse mundo o reino de Deus. Isso era o mais importante. E como é que eles demonstraram isso? Enfrentando a morte, enfrentando a doença, para servir aqueles que mais precisavam, porque eles viram naqueles doentes a imagem do Cristo. Nós não temos fé suficiente para enxergar nas pessoas que estão sofrendo hoje, por conta do que está acontecendo na imagem de Jesus, e por isso a gente se tranca nas nossas casas, com medo de morrer, porque nós não temos amor suficiente a Jesus. Essa é a realidade. Porque para sair, para fazer Black Lives Matter, passear, encher de gente nas ruas para derrubar a estátua, o pessoal faz. Mas para ir para a igreja, aquela mesma pessoa que às vezes até se dizem católica não pisa, porque vou pegar a corona. É porque, tipo, como disse aquele bicho, né? Coronavírus só pega na Eucaristia, né? Nas praias não tem coronavírus. Nas manifestações não tem coronavírus, mas na igreja tem. Black Friday amanhã. Duvido que nós estamos vazia. Duvido. Pede para descer para a missa. Vou não, que perigoso. Como assim? Aí começa a ver as prioridades. Passa aí. Aí vamos lá, voltando aqui. O incenso, assim, é só um arremate do que eu falei, né? O incenso, assim como todos os demais símbolos da liturgia, tem por finalidade atingir os nossos sentidos elevados à contemplação de Deus. Veja, não é um sentimentalismo, mas é usar daquilo que é próprio nosso, porque nós somos homens de carne e osso, não somos puros espíritos, como os anjos, nós somos corpo e alma. Então, através do nosso corpo é possível atingir a alma. Então a igreja ela pensa a liturgia para que através dos seus vários símbolos, esses símbolos atingindo os nossos sentidos, eles alcancem a nossa alma. Por isso a beleza das igrejas.
Por isso o cheiro do incenso. Porque quando eu sinto o cheiro do incenso, eu lembro da doçura de Deus. Quando eu vejo a beleza das igrejas, eu lembro que Deus é belo, que o céu é assim. Quer dizer, nem penso que o céu não é assim. Eu digo, se isso aqui é bonito, imagina o céu. E aí eu chego no nível de São Paulo e dizer, eu queria morrer para estar com Jesus, mas ao mesmo tempo eu acho que ele me quer aqui. Então eu fico dividido entre morrer ou viver. Né? Essa é o que está por trás. E o que a gente tem feito? Tirado os símbolos. Tirado os símbolos. Igreja sem santo, igreja católica sem santo, sino não tem, o som do sino lembra também, né, a voz de Deus, é a voz de Deus que chama. Ainda bem que aqui tem, tá ouvindo agora pouco, né? Mas tem igreja que não quer, porque sino não importa, porque perdeu a dimensão do que é o símbolo da igreja. Passa aí. Sei que pouco tempo está curto, né? Eu quero até acabar. Eu não sei se daria tempo de perguntar alguma coisa, se dá, se não dá, e depende do pessoal aí, se eles quiserem depois de 10 minutinhos, não sei. Alguma pergunta? Mas alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Algum tema que não foi falado? Alguma dúvida que tem ficado? Então, Nenhuma? Tá tudo esclarecido? graças a Deus. Então, assim, ou eu fui realmente muito bem, ou você não prestar atenção em nada. Mas é isso. Pergunta? Pode falar. Eu cheguei atrasado, eu não sei se você também falou aqui questão das palmas. Sim, eu cheguei a comentar. Eu cheguei a comentar alguma coisa sobre, né? Mas lá nos primeiros slides, o que é que eu estava comentando? Eu primeiro falei um pouquinho sobre a ideia da missa, o que ela é, né? E falei do caráter sacrificial dela. Eu usei um trecho de São Leonardo de Porto Maurício, que ele vai dizer que nós devemos ir à Santa Liturgia, à missa, como se nós estivéssemos indo ao Calvário, né? Ou nos colocando diante do trono de Deus, quando nós nos colocamos diante do altar da igreja. E aí a grande questão é, se essa é a verdadeira disposição que nós devemos ter diante da Sagrada Liturgia, dentro desse conceito de liturgia, que é o conceito que a igreja sempre trouxe consigo, cabe as palmas? Essa é a pergunta, entendeu? Se eu estou indo para o Calvário, você bateria palmas diante do Calvário? Ah, mas a missa tem alegria. Tem. Ela tem o caráter alegre, mas é uma alegria que não se separa do sacrifício. Essa é a questão. O grande problema é esse. O pessoal quer separar essas realidades, porque o homem moderno ele tem medo do sacrifício. Isso que eu estou falando agora. Pronto. Cheguei no que eu queria, que eu tentei falar, mas não estava conseguindo. Por que nós estamos assim hoje em dia? Porque o homem moderno tem medo do sacrifício. É próprio dos animais. Vou fechar agora com isso. Tá? Se alguém tem outra pergunta, mas se o pessoal deixar, faz, né? Mas é próprio dos animais, que não tem razão, eles obedecerem uma lei natural que é a seguinte: busca o prazer, foge da dor. Todo animal ele obedece essa lei, o animal racional. Ah, meu cachorrinho me ama. Ama não, ele gosta da sensação que você provoca nele. Vamos quebrar esse mais romântico aí, eu estou acabando com a infância do povo, né? Ah, mas meu cachorro chega e começa a pular em cima de mim. É porque ele gosta do carinho que você dá, ele gosta da brincadeira que você faz. Ele não te ama, porque ele não sabe nem o que é amor, meu gente. Ele não sabe o que é amor. O ser humano, por ele ter uma alma espiritual, por ele ter razão, ele consegue inverter essa lógica. Ele começa a perceber que muitas vezes, para eu alcançar a felicidade, eu não posso fugir da dor. Essa é a questão. Então a gente acaba vendo que nesse mundo não existe uma alegria pura. A alegria sempre está misturada com sacrifício. Sempre. A missa ela reflete essa realidade do homem. Porque Cristo alcançou-nos o maior dos bens, sofrendo o maior dos males. Ele alcançou-nos a ressurreição e a glória, morrendo por nós. Então nós somos convidados também para alcançar a glória que ele alcançou, suportar as dores, o martírio e morrer no mundo como ele morreu. Então você vê que a nossa alegria depende do nosso sacrifício. Não existe ressurreição sem cruz. Por isso não existe na missa a alegria sem o sacrifício. Então quando eu vou me remeter à alegria na missa, eu preciso lembrar que esta alegria depende do meu sacrifício por Deus. Eu preciso morrer na cruz com Cristo para gozar da alegria que Ele goza na eternidade. Então, por conta disso, apesar de haver alegria na missa, eu preciso lembrar que é uma alegria que caminha lado a lado com o Calvário. Então, por conta disso, dentro de uma ideia dessa de celebração litúrgica, não
cabe as palmas. Não cabe. Muito menos som de conjunto. Ah, mas, eu nem falo, não vou nem entrar nisso aí. Bateria, guitarra, baixo, aquele negócio só tocando, parece um show, né, do Iron Maiden, aqui em Recife. Você bota lá. Pelo menos se fosse baixinho. Mas o problema é que a própria bateria ela não é um instrumento litúrgico. Ela não deveria ser aceita na liturgia. Porque ela é um instrumento. Isso aí já vou entrar em outro tema que não vai dar tempo de falar. Mas querendo ou não, ela é um instrumento que, dependendo de como você toca, como você usa, isso tem um certo papel na indução psicológica das pessoas. Sabe? Mas não só por isso, é porque é um instrumento muito barulhento e a gente esquece que na liturgia o principal instrumento é a voz. Então o que tem que sobressair é o canto, são as palavras. Porque no canto é a palavra de Deus cantada. Então o instrumento está ali para dar uma base. Por isso que a igreja coloca o órgão como sendo o instrumento próprio da liturgia. Porque o órgão ele tem um som mais calmo, mais sereno, no qual ele fornece uma base para que a voz sobressaia. Quando você vai cantar um canto gregoriano, Exudutis Memoria, quando você vai pegar um canto desse, você precisa escutar a letra. Ave Maria Estelada. Ou seja, é a palavra de Deus, e através do canto, essa palavra cantada, ela adquire um caráter espiritual, porque é diferente. Você, ave estrela do mar. Pronto, falei a frase. É diferente você dizer isso e dizer ave estrela do mar. Dá um caráter diferente, um caráter mais espiritual essas palavras. Então o canto ele tem isso. Aí quando você tenta colocar esse canto, mas junto do canto vem uma bateria estridente da desgraça, vem aquelas guitarras, você faz aquele monte de solo, aí bota um monte, bota uma orquestra quase, se fosse sinfônica ainda ia, né? Aí bota lá uma banda de rock para tocar dentro da igreja, onde o que sobressai não é o canto, mas é o ritmo, porque essa é uma das propriedades da música atual. A letra não importa, o que importa é o ritmo e a sensação que a letra causa. Quantas vezes você já ouviu alguém falar, tem uma música é podre, ah, mas o que importa é porque ela vai dançar, é legal, é alegre, né? Esqueça a letra. Ou seja, na música moderna, o ritmo importa mais do que a letra. Na verdade, a letra nem é uma parte essencial da música, mas na música litúrgica, como a gente está falando da palavra de Deus cantada, o ritmo não pode sobressair. O que tem que sobressair é a letra, porque é a palavra de Deus que fala ao homem através do canto. E o instrumento está ali só para dar uma base, só para dar uma harmonia, para deixar mais belo a coisa, mas não para sobressair diante do canto. É porque o que importa. Você pode até. Essa música, que Ave Estrela do Mar, Mãe do Verbo de Deus, né? Ave Maria Estela, a oração. Você cantar desse jeito que eu cantei agora, todo mundo vai achar um saco. Mas se botar um ritmo mais animado, o pessoal vai achar lindo. Mas peraí, o que é que importa na letra? É a mensagem que transmite ou é o ritmo que se toca? Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado muito com essas formas de a gente levar aquilo que é moderno, aquilo que é da modernidade para dentro da igreja. Nem tudo, na verdade quase nada da modernidade se compactua com aquilo que a igreja pede. Quase nada. A modernidade ela veio para destruir, de fato. O pensamento, a mentalidade moderna, nem a modernidade em si, que a gente tem coisas boas no dia de hoje, né? Mas o pensamento moderno ele veio para acabar com o pensamento religioso. Ele veio para acabar com isso, que ele veio dentro de um espírito anticlerical, anti-espiritualista, anticristão. Isso é fato, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para entender qual é o verdadeiro sentido da missa. Entendendo o verdadeiro sentido da missa, eu entendo o que é que convém ou não colocar. Existe uma regra que diga bata palma em tal momento da missa? Não tem. Tem as permissões, como eu falei, questão da cultura. Palma não é gesto litúrgico, né? Não é. E é engraçado, palma deveria representar alegria, porque bater palma é uma coisa mais alegre. Aí você vê o pessoal começa a missa e não está batendo palma assim. Virou coreografia. Levanta para nós. Você levanta lá. Glória a Deus nas alturas. Só para poder cumprir o espaço para o braço mexer alguma coisa. Mas no final das contas, está refletindo de fato uma alegria. Ou é simplesmente um gesto mecânico que entrou porque o pessoal botou na cabeça que tem que bater palma. Que enfiaram na cabeça da gente que tem que bater palma na missa. Não sei de onde é que tiraram essa história, mas enfiaram na cabeça, tem que bater palma na missa. Tem gente nem tá afim de bater, mas tá batendo porque tá vendo o padre bater. Ou tá vendo o grupo de música, porque o grupo de música mandou lá nas palmas. Era o que eu ia dizer, às vezes os erros litúrgicos
normalmente começa com o padre. Mas é. Justamente. É fato. Também acho. Aí, Então- o público, não, se o padre está fazendo é porque pode. Aí, Então, vocês querem saber o que pode ou não pode na liturgia? Entendam primeiro. Por isso que a primeira pergunta que eu comecei, que eu abri com uma pergunta: o que é a missa? Porque você entendendo o que é a missa, você acaba entendendo o que convém e o que não convém nela. Tá? Deixe as músicas de louvor, as palmas, as danças para louvores fora da missa, para um encontro de jovens, para qualquer coisa. Missa, que ela seja missa. A missa tem que ser somente isso. Missa, sacrifício de Cristo. O Calvário representar na nossa frente. O mistério da nossa salvação sendo realizado diante de nós. Isso é o que tem que fazer. Não importa. Aí, eu prefiro a missa dos Arautos do Evangelho. Tudo bem, preferência. Eu prefiro a missa, sei lá, do Carmelo. Beleza, é preferência. Você pode ter essas preferências. Não tem problema você preferir uma missa dele. Eu prefiro o rito extraordinário. Óbvio, prefira. Não tem problema. Agora, desde que você entenda o que é a missa. Que aí você vai preferir um sem desprezar o outro. Esse é o problema. Por exemplo, os tridentinos, uma parte dos tridentinos, aceitam só o rito extraordinário e dizem que o rito ordinário é modernista, herege e todo mundo aqui é no inferno porque quem participa do rito ordinário. tem gente que frequenta lá, que se ele tiver, pronto, ele vai viajar. Se naquele local não tiver o rito tridentino, aí ele não vai pra participa. missa. Ele não vai. Ou então vai, como eu já vi algumas pessoas, vai com fone de ouvido, ouvindo música gregoriana, fica sentado rezando o texto, não ouve nada. Aí na hora da comunhão levanta, recebe, volta para a cadeira e fica lá rezando o texto, não participa de nada. Né? Da missa. Tem mais? Eu acho que eu respondi a pergunta, acabei entrando mais. Tem mais alguma dúvida? Eu falei. Boa noite. É o seguinte, então, assim como o irmão também, eu cheguei atrasado, até peço perdão. E essa questão de missas durante o dia útil, por exemplo, a missa de ação de graças, ela torna-se bem mais longa que eu já observei. Já teve uma vez uma missa de ação que foi quase 3 horas de duração. E foi ótimo, foi ótimo. Não estou aqui criticando, pelo contrário. Agora, saber assim, a visão, né? Essa questão da diferença. Uma missa dominical geralmente dura em torno de 1 hora, né? 1 hora e pouco, né? E essas missas durante a semana, salve, se eu esqueci, mas tem outro tipo de missa também que toda semana torna-se um pouco longa, além da missa de ação de graças. Por libertação. Ele chama de missa de também, libertação. também. Né? Então, ponto positivo, ponto negativo a respeito dessas missas durante a semana. Espero que eu não ganhe inimigo aqui. Vamos lá. Eu já imagino a resposta. Não, olha, para falar a verdade, missa de por libertação, missa da graça, isso não existe. Isso é invencionice. Por quê? Por quê? Toda missa, ela cura e liberta. Toda missa é missa da graça. O pessoal coloca a missa da graça como sendo aquela missa que o pessoal expõe o Santíssimo no final. Geralmente é essa, com a exposição do Santíssimo e tudo mais. Né? Tudo bem, a adoração ligada à liturgia, se for fora da liturgia, porque a adoração é um movimento paralitúrgico, né? Não é litúrgico, no sentido de que ele é dentro da missa, ele é uma coisa que deve ser andar lado a lado com a liturgia, é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Não tem problema, tipo, para terminar, expor o Santíssimo e deixar o pessoal fazer sua adoração lá, tranquilo. Ou até depois da missa, se ele quiser fazer um louvor, alguma coisa do tipo, bem, fica a critério do padre, do sacerdote, tá? Não vou nem criticar a forma, mas a questão é quando você começa a nomear missas. Porque tem a missa da cura e libertação, tem a missa que essa aqui é da graça, tem essa missa aqui que é do Mariano, né? Do Estela lá, vou botar aqui. Tem essa que não sei o que, aí cada missa tem. Peraí, então quer dizer que missa da graça é só aquela, porque nas outras eu não recebo a graça, quando na verdade a graça da missa está diretamente ligada à recepção do Santíssimo Sacramento que você recebe em toda e qualquer missa. E aí entra um outro problema que é interessante colocar, né? Não sei que você voltou, lembrando da questão da missa da graça que fala. Eu não estou nem criticando para você ter gostado da missa, nem isso, tá? Como eles fazem, porque eu fui para a missa em São Paulo, quando eu fiz parte do Instituto do Verbo Encarnado. É uma congregação que tem lá em São Paulo. Não tem aqui em Pernambuco, só tem 3 estados aqui no Brasil, infelizmente, mas ela está espalhada pelo mundo, né? Tem 50 países. Só que antes de eu ir para lá, eu passei uma semana numa paróquia lá, que é a paróquia de Todos os Santos. Talvez alguns conheçam o padre lá, que ele geralmente está no meio de batina, ele tem que é o padre Jean Ruse. É um padre muito bom. Só que eu tive o azar, que nesse dia
ele não celebrava, ele deixava outro padre da renovação carismática celebrar. O azar, por que eu digo que eu tive o azar? Eu fui para a missa, não sabia como é que ia ser. Chega o padre, faz a entrada. Na entrada, ele pega o microfone, vai para frente do altar e começa a fazer um louvor pro pessoal. Esse louvor levou 1h30. A missa já tinha começado. Louvor vai para a missa? Não. 1h30 fazendo louvor dentro da missa. O rito da missa levou 25 minutos. Foram 3 horas, onde teve 25 minutos de missa e 1h30 de invenção. Deus conserve o padre da santidade. Eu não estou aqui criticando e condenando a santidade daquele padre, que pode ser que ele seja um padre muito bom e muito santo, mas tem essa falha na formação. Isso é outra coisa, isso é outra realidade. Eu não estou falando mal do padre, tá? Mas, no final das contas, quando você vê isso acontecendo, você começa a perceber uns movimentos interessantes. Interessantes assim, estranhos e errados, mas interessantes. Diante do sagrado sacrifício, do sagrado sacramento da adoração eucarística, você vê um monte de gente extremamente piedoso, pessoas assim, de joelho, cantando, adorando Jesus, que não está errado. A coisa está errada, está lá fazendo. Mas aí quando você comunga o Cristo, você senta e vai conversar. Mas peraí, o objetivo do Santíssimo Sacramento, a adoração eucarística, o objetivo dela é reforçar em nós a ideia da presença real de Cristo, para que quando nós comunguemos, nós saibamos, opa, eu estou recebendo o Cristo, aquele que eu adorei, agora está em mim. E se eu tive piedade diante dele exposto no ostensório, eu devo redobrar a minha piedade, porque agora ele está tocando em mim, a humanidade de Cristo está tocando em mim. É o Cristo que toca na mulher, no cego, curando o cego. É o Cristo que toca no homem e cura a carne do leproso. É o Cristo que tocou, que somente a mulher de tocar na bola do manto dele ficou curada da doença. Esse mesmo Cristo agora está tocando a sua humanidade, está tocando em mim do mesmo jeito que ele tocou nos doentes do Evangelho. E aí, diante dessa realidade, eu desprezo, eu ignoro, eu trato como se não fosse nada. Por que essa diferença? Diante do Cristo exposto, eu sou o cara mais piedoso, eu sou a Santa Teresa d'Ávila. Mas quando eu comungo o Cristo, eu faço como se eu tivesse comungado um pedaço de pão comigo no meu café da manhã. Como eu vou fazer as outras coisas da vida? Não medito, não rezo, não adoro. Já disse Santo Agostinho, né? Quem na missa não adora, peca. Aí você vê as pessoas participando da missa com uma total irreverência. Não ligam para o que está acontecendo, não rezam durante a missa, mas num negócio desse, num momento de cura e libertação, seja lá do que for, está lá que parece que está. Mas peraí, por que na missa não faz a mesma coisa? Por que essa diferença? Tem um problema aí. Tem um problema aí. E dá a entender que essa missa é mais missa do que Justo. a missa. Porque na missa da quinta-feira, lota. Mas no domingo não vai ninguém. Eu, como assim? Como assim? Ah, mas porque eu já fui na missa para cumprir minha obrigação. Cumpriu não, porque a sua obrigação é cumprir no domingo. Você pode ir para 50 milhões de missa na quinta-feira. Se você não for para o domingo, está em pecado mortal, vai para o inferno. Que morrer assim. Aí lota a missa da quinta-feira. Lota a missa de freio da manhã. Lá no... Eita, falei o nome. Lá no Santuário de Fátima. Mas na missa do domingo daquele padre mais piedoso, que é o único que tem às vezes para assistir, eu não vou, porque não tem graça. Ué, como assim? O que é a missa para você? Jesus olha para você e pergunta, eu sou uma piada para você? O que é a missa para você de fato? Essas coisas só evidenciam como nós não entendemos o que de fato é a missa. Esse é o problema. Nós não fomos ensinados o que é a missa. Esses erros começam justamente numa falta de catequese. Uma catequese mal dada. Porque a gente não sabe o que é missa, porque isso somente mostra que a gente não sabe o que é missa. A gente não sabe. Perdão, é só uma colocação. Mas justamente quando é uma pessoa, um católico, afastado, ou até mesmo aquele que foi afastado desde pequeno, seus 8, 9 anos, ele nem sequer chegou a ter o sacramento da Eucaristia, né? Na primeira comunhão. Então houve ele está ali uns
poucos anos, 30 anos, sei lá, 40 anos de idade, e acontece fatos mais fatos que aquela pessoa fica desgostoso com a vida, desgostoso com todas as situações, todos os momentos religiosos, cristãos, não consegue abrir o coração, não consegue abrir a mente para a palavra, nem para o que chega na missa, não consegue abrir para a missa ali. Não tem uma compreensão do âmbito que envolve a missa, como nós compreendemos aqui, e agora nós estamos compreendendo muito mais, mas as pessoas estão de fora, né? Chega ali, porque eu estou fazendo isso porque eu já testemunhei casos de pessoas, não é televisão, nada disso não, pessoas assim, pessoal. E uma das pessoas também próximas a mim, que hoje ela não está aqui comigo, mas a maioria que conhece, que é a minha noiva. Ou esse momento da conversão. Ela estava frequentando a Assembleia de Deus, né, que ela tinha sido afastada da Igreja Católica. Eu a levei para a missa, ela nada ali sentiu. Entendeu? Quando eu levei para um momento de retiro da comunidade católica Shalom, né, ocorreu aquela Gosto muito dela. Pronto, ocorreu aquela missa, né, já sabe como é a missa, e ela teve um momento ali, não só de libertação, como de conversão e retorno à Igreja Católica. Dali em diante, ela percebeu alguns pontos e se abriu mais, coração e mente, e aí a missa de hoje, ela frequenta assim, missa conservadora e tradicional, sim, ela estava compreendendo mais, mas a porta de entrada do retorno dela foi ali, um ponto ápice, está entendendo? Então, não é interessante também esses momentos, né, que essas pessoas que estão afastadas, me refiro, estão afastadas, estão desgostosas, estão tristes, e até mesmo, pior ainda, revoltadas. Não, eu entendo bem. Veja, vamos lá. Eu não estou negando a possibilidade de Deus utilizar essas coisas para atrair pessoas, de fato. Porque veja, eu vou dizer uma coisa que Santo Agostinho falava, eu não estou aplicando isso necessariamente ao caso, mas até do mal, Deus pode tirar um bem. Se Deus permite um mal, é porque daquele mal ele vai tirar um bem maior. O fato de ter pessoas, o critério para a gente identificar se aquela missa é boa ou não, boa assim, missa é missa, tá? Tem o sacrifício, tem o santo sacrifício, tem a Eucaristia ali, de algum modo aquilo gera frutos na vida da pessoa. Não tem como. Se a pessoa recebe a Eucaristia com piedade, seja como missa for, eu acredito que se ela recebeu com piedade, com o coração aberto, aquilo ali toca e gera fruto nela, tá? Pode ser qualquer missa que for. Na missa, pode ser até na missa TL. Teve a Eucaristia, o cara comungou, isso pode acontecer, tá? Mas o critério para eu saber se a missa está, de fato, sendo celebrada de forma litúrgica ou não, não é se alguém se converteu. É isso que a gente tem que tocar. Deus ele pode se utilizar dessas coisas, como se utilizou. Eu não sei nem como foi a missa. Eu gosto da Shalom, tá? Eu frequentei ela um tempo, inclusive. Eu acho ela, inclusive, dentro da renovação carismática, do movimento da renovação carismática, ela é uma das comunidades que eu acho mais sérias. Assim, de fato, eu lembro que eu vi de dentro. Tá? Eu vi de dentro, eu participei um tempo com eles. Mas isso não significa dizer que tudo o que eles fazem necessariamente vai estar certo. Né? Primeiro ponto. Também não estou dizendo que a missa que partou estava errada. Eu não sei como foi, eu não vi. Né? Tá? Mas a questão é justamente essa. Deus, ele, dentro da realidade em que nós vivemos, onde nós vemos pessoas extremamente sentimentais, extremamente frágeis, como foi o que o senhor falou aqui agora, Deus ele pode muito bem se utilizar desses momentos mais sentimentais, como um EJC da vida, para atrair essas pessoas para junto dele. Mas o problema é como eu estou dizendo, onde é que está o erro dessas missas que chamam de cura de libertação e da graça? É você dar nome àquilo e tratar aquela missa como se ela fosse mais missa do que as outras. Porque muitas vezes é isso que acontece. Tem seus benefícios? Tem. Mas também é coisa que a gente vê. Tem muitas pessoas, como eu falei aqui, que só vão para essa missa, não vão para a missa dominical, por exemplo. Até porque a pessoa, no caso dela, né, ela estava com aquela fraqueza, aquela coisa, ela se fortaleceu. Sim. Então, para ela já conta para outras pessoas. Então, a fama do rito ali, né? Sim. Aumenta. Agora o problema é justamente esse. Enquanto tem pessoas que de fato vão para ali e acabam se tocando e se convertendo e até caminhando para uma coisa mais tradicional, mais conservadora, sei lá qual for, mas caminhando num lugar sério, pode até ser um caminhar dentro da própria Shalom, mas uma caminhada mais séria, tem pessoas que vão para ali, porque está muito tempo já falando, já terminado. Tem pessoas que vão para ali com a mentalidade de que eu vou para ali porque aquela missa ali é divertida. O problema está aí. Eu não nego que possa trazer benefício para algumas pessoas.
Mas o problema que acaba trazendo, mas é como eu digo, Deus ele se utiliza de qualquer situação. Ele não causa as situações no sentido de eu vou fazer o mal, eu mesmo vou fazer o mal. Mas se o mal acontece, ele pode se utilizar daquele mal, não necessariamente o mal, mas um erro, ou uma imperfeição, ou alguma coisa que não está totalmente de acordo com o que ele quer, mas que aconteceu, ele pode se aproveitar daquilo para tirar um fruto. Não vou dizer que é o caso da sua noiva, porque como eu disse, eu não vi a missa, eu não estava lá, eu não sei. Mas acontece, JC para mim é um encontro, eu vou ser bem aberto agora, eu acho um encontro, hoje em dia, do jeito que está sendo feito, na maioria das paróquias, um encontro inútil. Eu acho. Se pudesse acabar e colocar uma coisa melhor no lugar, seria bem mais produtivo. Tá? Mas está acontecendo. Tem paróquia que tem. E aí Deus, ele vai ver aquilo acontecendo, sabendo que tem um jovem ali que ele quer para si. Ele pode se aproveitar daquela situação para falar com aquele jovem e trazer ele para junto dele. Entendeu? Essa é a questão. Né? Errado, tá. Missa da Graça é uma coisa errada. Né? É errado. Tá? Pode não ter uma intenção errada por trás de quem celebra. Mas em conceito, conceitualmente ela está errada. Porque toda missa é da graça. Por que só aquela missa chama de missa da graça? Sabe? E até tem coisas erradas que acontecem ali dentro. Isso não, a gente não pode esquecer esse fato. Mas isso não significa dizer que Deus não possa se aproveitar da situação para ali trazer pessoas para junto dele. São duas coisas diferentes. Aqui. E aí onde está? Aí vamos lá. É essencial que se faça esse tipo de celebração para conseguir tocar o coração das pessoas. Porque os jovens São João Bosco, vamos para o exemplo dele, um dos homens que mais trabalhou e converteu os jovens nessa história da modernidade, no mundo moderno, foi ele. Ele não precisou fazer uma figura dentro da missa, ele fazia fora. A atividade circense, os oratórios dele e tudo mais. A missa era a missa. Missa era a missa. Seja criativo, porque tem que mexer na missa, velho. Ele era a missa do Rio Tridentinho. Justo. Por que tem que mexer na missa? Se a missa é sacrifício. Por que você não faz uma coisa além? Seja criativo como São João Bosco foi. Atrai os jovens para si com atividades mais alegres. Cria o seu oratório, chama junto e quando chegar junto, catequese. Missa, confissão. Terminou a missa, confissão? Vamos jogar, vamos brincar, vamos se divertir, vamos fazer atividade, vamos fazer louvor, vamos fazer alguma coisa. Mas na hora da missa, missa. Não é necessário, velho. A história mostra que não é necessário. Não precisa fazer isso para poder atrair jovens. Não precisa fazer isso para converter as pessoas. Basta você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu finalizo com um relato meu. Eu fui, como eu disse, eu fui do Instituto Verbo Encarnado. O Instituto Verbo Encarnado é uma das congregações plena comunhão com a igreja mais tradicionais que eu conheço. Uma das. Não há, mas uma das. Extremamente tradicional. Eles tratavam a gente. Eu fui pisado lá, de fato, fui esmagado. Parecia uma cana, que eles para tirar o suco me espremeram todos lá dentro. Porque eu sofri naquele lugar, agora foi um sofrimento que me educou. Tá? E hoje em dia eu sou muito melhor, eu sou muito mais, vamos dizer assim, homem, por conta do que eu passei lá. Eu entendo por que eles fizeram. Conosco, né, que está dentro. Super tradicionais, uma liturgia muito bem celebrada, com coral, só com órgão cantado, só tem órgão na missa, com coral cantado às vezes, ou então com a pessoa com canto gregoriano, com tudo que de tradicional que você possa pensar que está, mas apesar de ser a missa do Paulo VI, a missa Novos Ordos, né, o rito ordinário, mas com tudo mais tradicional que você puder pensar. Eu cheguei lá na época, aí você, mas isso não atrai jovem. Eu cheguei lá na época da Jornada da Juventude, que eles fazem todo ano. Foram mais de 700 jovens que vieram de vários estados só para participar do evento promovido por esses caras que são extremamente tradicionais. Eles não fazem uma missa da graça. Não tem uma missa de adoração de cura de libertação. Eles fazem os exercícios espirituais de Santo Inácio, que são exercícios que são feitos em silêncio, são retiros de silêncio, onde só tem meditação, reza de terço, você come, dorme e volta para a meditação, reza de terço, come, dorme, missa, meditação, e enche. Por quê? Porque Deus inspirou isso, eles fazem isso e dá fruto. Basta seguir a expressão que Deus deu.
mas não é a inspiração dos padres fazerem essas missas assim? Eu tendo a dizer que não. Porque muitas vezes o que acontece ali é um espírito modernoso, assim, meio modernista, de querer se igualar às coisas de fora para assim atrair as pessoas para dentro. Só que tem um risco nesse movimento. Se eu me igualo ao que tem fora, e quando eu chego na igreja, eu encontro na igreja a mesma coisa que eu encontro fora, por que eu tenho que ir para a igreja? Se o que tem lá, tem aqui. Entendeu? Por quê? Aí você vê muitas dessas pessoas exteriormente manifestando, mas o coração não está convertido ainda. Está lá há 10 anos participando dessa missa. Há 5 anos participando dessa missa. Por que não se converteu ainda? Por que não mudou de vida de fato? Não estou dizendo que são todos não, mas tem muito caso assim. Por que não mudou de vida de fato? Tem alguma coisa errada. A gente tem que errar de convívio. Você pode até não concordar com tudo que eu estou falando, mas alguma coisa você tem que concordar. Tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo nesse negócio. Tem alguma coisa errada. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, mas eu já passou da hora, né? Acho que nem dá mais para perguntar. Então, a não ser que tenha realmente uma dúvida muito necessária de ser tirada, eu vou finalizar agora. Bom, espero ter respondido minhas perguntas aí, espero ter... Qualquer coisa, o pessoal até pode passar depois meu contato, se quiser conversar comigo, pode mandar. Eu não sou nenhum doutor em liturgia, eu não sou esse conhecedor dessas coisas não, mas pelo menos o que eu aprendi durante esse meu tempo, eu sempre estou disposto a tentar passar e tentar ajudar as pessoas, tá bom? Então, sinta-se à vontade, pode pedir para o contato aí pessoal, se quiser conversar comigo depois. Apesar que eu acho que tem pessoas aqui que já são boas o suficiente para poder guiar vocês, porque você tem que colocar um canal do Jango para fazer isso, né? Mas agradeço a confiança aí, o pessoal, tá? E obrigado pela atenção de vocês. Vamos levantar para a gente fazer uma oração para finalizar. Se voltar para a imagem de Nossa Senhora aqui e agradecer primeiramente a ela, que é a nossa intercessora, a nossa guia durante todo esse tempo. Ela é aquela que gera Jesus Cristo em nossas vidas. Então, se de algum modo eu conseguir trazer um pouco do Cristo a vocês, foi porque ela primeiro gerou o Cristo em mim. E me utilizou de instrumento para poder gerar o Cristo em vocês também. Então, que nós possamos pedir para ela que ela nos auxilie, nos guie, nos faça reconhecer o Cristo nas coisas que são dele, nos faça reconhecer a beleza do Cristo na liturgia bem celebrada, nos faça reconhecer de fato que a nossa vida ela foi feita para Ele. E assim nós possamos viver como verdadeiros cristãos, como verdadeiras pessoas que olham para Jesus e veem nele o fim, a finalidade, o fim último da nossa existência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.